Share. Aqui, present. Então, pessoal, o tema dessa nossa aula de hoje é a contraposição entre diversidade e igualdade, tá, pessoal? Dependendo dos autores que a gente usa, que a gente, né, se baseia, eles vão trazer diferentes termos, né, para se referir ao conceito oposto ao da igualdade. Igualdade é mais comum, é mais consensual o seu uso, né? Mas o que é o contrário de igualdade, né? Um dos autores que eu mais vou mencionar na aula de hoje, acho que na aula da semana que vem, que eu acho que é de esquerda e direita, se eu não me engano, é o Bobbio, né? Tem um livro do Bobbio especificamente sobre a classificação entre esquerda e direita, né? E ele fala bastante sobre essa questão da igualdade, e ele fala de desigualdade, né? Ele usa diferentes termos, mas acho que o que ele mais acaba usando como contraponto à igualdade é o termo desigualdade. Não é uma coisa muito usual, né, a gente usar desigual, sim, mas desigualdade nem tanto. Tá? Então, eu achei ruim botar igualdade e desigualdade, porque não é um termo que a gente usa muito. Diferença, já, não sei, também caberia aqui, mas não, acho que não se encaixa tão bem. Qual é a outra que tem? Inequidade, não me lembro. Tem outros termos, tá? Tinha um que eu não estou me lembrando agora qual é, que eu sei que tem uma carga valorativa, o pessoal não acha muito legal. Acho que diferença e desigualdade trariam aí um pouco de uma carga valorativa, negativa, né, junto. E eu acho que a diversidade consegue ser um contraponto à igualdade sem essa carga valorativa, né, sem essa carga negativa valorativa. Então a gente consegue, né, pelo menos aqui uma ideia bem senso comum, aqui bem geral, sem muita base, uma impressão minha de que se a gente fala em igualdade e fala em diversidade, são dois valores que a gente considera, né, positivos, né? Então a gente não tende a um dos lados. Por isso a escolha desse termo, tá, pessoal? Mas o foco, assim como na aula passada, né, o foco principal era o conceito de liberdade, e a gente acabou, né, trabalhando também um pouco o contraponto com a questão da autoridade. Nessa semana, o foco é o conceito de igualdade e vamos também acabar caindo para esse conceito de diversidade, diferença ou desigualdade, né? Dependendo do termo que a gente queira usar. Mas vamos começar, que nem a gente começou na aula passada, pessoal. Eu queria que vocês me dissessem o que é igualdade para vocês. Quem não acessou ali o chat, tá? www.mente.com. O nosso código é 3767838. Queria que vocês colocassem em poucas palavras, né, o que é igualdade, ou se alguém preferir também falar no microfone da forma que vocês acharem mais conveniente aí. Como é que vocês explicam o que é igualdade? Alguém se arrisca aí? É mais difícil, né, de explicar a igualdade numa palavra só, que nem a gente tinha feito lá com a liberdade. Mas alguém tem algum conceito na cabeça aí de como, o que significa ser igual? O que significa o conceito de igualdade? Tratamento equitativo. Mas aí eu teria que te perguntar o que é equidade. Deixa eu abrir o chat aqui, que tem gente. Paridade. Opa. Peraí. Cancela aqui que eu botei para... Quase que eu desligo a nossa reunião aqui. Igualdade possui um conceito negativo. Aquilo que não é diferente. Beleza, quarto. Quem está falando? DJ? Viu, professor? Tem como você espelhar para a gente aqui, para a gente ver também? Vocês não estão vendo? Era para estar aparecendo aí o slide. A meu tá só uma tela preta. Tá tela preta? O JKL, o Gil do Vigor. Eu vou sair e vou entrar de novo. Peraí, deixa eu... Vamos ver se deu algum problema. Tá, ok.
Voltou aí, não? Voltou não, eu vou sair e entrar também, ver se funciona. Beleza. Deixa eu sair aqui também, peraí, rapidinho. Porque senão sai da tela cheia aqui. Vamos voltar rapidinho aí, pessoal. Present. Mas deixa eu abrir o chat aqui que tinha gente falando. Já estava achando que hoje ia ter que ficar falando sozinho aqui. Mas agora vocês apareceu aqui. Bom, no chat aqui, quarta-feira está dizendo, né, que igualdade possui um conceito negativo daquilo que não é diferente, né, ou uma equivalência, né, é o oposto de diferente, coisas que se equivalem. Maravilha. E aqui no mente, né, vocês colocaram que eu não teve nenhuma que repetiu, já imagino, apesar de que eu não sei se esse equilíbrio e paridade estão menores, acho que não. Essa nuvem de palavras do Mentimeter aqui acho que não é muito precisa, né? Porque teoricamente as fontes maiores aqui deveriam ter se repetido, mas acho difícil que vocês tenham colocado duas vezes exatamente esses termos aqui. Bom, mas apareceu o que não é diferente, nem o quarta-feira colocou aqui, tratamento equitativo, né? Beleza, mas aí também fica só, acho que vocês usaram um sinônimo aqui, né, de equidade, né, um relativo sinônimo. Valor, aí teria que definir também o que é equidade. Valor semelhante, pode ser, né, questão de valor, semelhança, paridade e equilíbrio. Bacana, pessoal. Né? Não sei o que vocês acham, né? Mas eu sinto mais dificuldade. Assim, falar de liberdade é uma coisa mais fácil. Ah, tá solto, não ter barreiras, me vem mais rápido à cabeça assim, uma explicação sobre o que é liberdade. Tá? Quando a gente fala de igualdade, parece que tem que dar uma parada para pensar um pouco, porque não é tão, pelo menos a mim não parece ser tão óbvio. Tá? Mas vamos tentar explorar isso um pouquinho melhor, aqui um pouquinho mais adiante. Queria que vocês classificassem aqui entre 5 opções, tá? Essa afirmação. Somos todos iguais. Sendo que 1, vocês discordam totalmente. 2, discordam parcialmente. 3, nem concordam nem discordam. 4, concordam parcialmente. E 5, concordam totalmente. Vou abrir o chat aqui de novo. Por que esse chat ficou doido? Vamos lá. Beleza, ó, já temos um concordo parcialmente e um discordo, 2 discordo totalmente. E não está aparecendo mesmo, não. Pode ser minha conexão com a internet, está bem estável. Pô, que estranho. Eu apareço para ti? Tu tá me vendo, DJ? Também não? Não mais. Tá, vamos ver. Quando eu sair aqui do... Tu conseguiu entrar aí no Mentimeter? Pelo menos para responder. Conseguiu? Tá, maravilha. Se tu... Legal. E tu conseguiu abrir o formulário do Google? Tu conseguiu pegar o link pelo chat? Também, tá bom. Então, se não conseguir qualquer coisa, me manda um e-mail que eu te mando depois o formulário, tá? Só para contar a tua participação. O link, né, do formulário. Olha, pessoal, então para a afirmação somos todos iguais, né? Vocês, 2 pessoas aqui, discordaram totalmente. 3 pessoas ficaram ali em cima do muro, nem concordam nem discordam, e uma pessoa concorda parcialmente, tá? Então, temos aqui uma média de 2,5 ali para entre discordo parcialmente e nem concordo nem discordo. E se eu fizer outra afirmação? Se eu afirmar que somos todos diferentes entre as mesmas opções aí de concordo e discordo, o que vocês acham sobre essa afirmação de que somos todos diferentes? Aqui. Interessante, ó. Então, uma aceitação bem maior aqui da afirmação de que somos todos diferentes. Ninguém discordou, nem parcialmente, nem muito menos totalmente. Só um ficou entre concordo e discordo. Uma pessoa concorda parcialmente e 4 concordam totalmente que somos todos diferentes. Quarta-feira está dizendo aqui no chat que somos iguais e diferentes, pessoal. Esse é um dos pontos, né, que eu queria começar aqui a nossa reflexão com vocês, pessoal. Eu acho que, né, já um dos
principais objetivos aqui dessa disciplina é que a gente tente desenvolver, né, a prática de se questionar mais quando alguém nos faz uma pergunta como essa. Eu sei, eu estou aqui, né, engessando vocês e em várias situações da vida, né, a nossa situação é essa, né, a pessoa no concurso, sei lá, às vezes no trabalho, na faculdade, né, na vida corrida aí do dia a dia, as pessoas não fazem uma pergunta e a gente tem que dar uma resposta rápida, objetiva, não dá para pensar muito sobre ela, tem que entender o que a pessoa está querendo saber com aquilo e se posicionar, né? Mais um dos exercícios aqui que a gente se propõe nessa disciplina é se questionar sobre isso. Como assim, né? Somos todos diferentes, né? Será que a gente consegue afirmar isso tão categoricamente assim, né? De que sim, somos todos diferentes, ou sim, somos todos iguais, ou não, não somos, né? Nem diferentes ou não somos iguais. Eu acho que um bom fruto desse exercício seria a gente sair com, né, o hábito de tentar, pelo menos internamente, né, se questionar sobre o quê, em que ponto, né, em relação ao que a gente está falando aqui. Porque vejam só, eu consigo trazer para vocês aqui exemplos para as duas perguntas, né, para concordar totalmente ou discordar totalmente de ambas as afirmações. Né? A primeira pergunta ali, somos todos iguais? Né? Somos, consigo dar vários exemplos aqui inequívocos de que somos todos iguais. Né? Primeiro, né, estamos todos vivos aqui. Quem está participando dessa aula está vivo. Né? Já nasceu e ainda não morreu. Né? Consequência disso, né, para estar vivo, tem que ter nascido. Né? Nós, como seres humanos, aqui até onde o meu conhecimento de biologia me permite, né, somos feitos todos, sem exceção, da união entre um espermatozoide e um óvulo. Né? Todos, a partir dessa união do espermatozoide com o óvulo, formamos acho que é zigoto, que é aquela célula inicial, né, do embrião aí de qualquer um de nós. Todos começamos dessa forma. Todos nós aqui na sala, e, sei lá, um japonês, um africano, um europeu, um norte-americano, né? Todos, não interessa de onde a gente vem, né? Somos frutos da união de um espermatozoide com óvulo, formando um zigoto. Esse zigoto aí, pelo menos durante algum período, foi gestado dentro da barriga de alguma mulher, né? Que pode ser nossa mãe, quer dizer, é nossa mãe biológica, né? Mesmo podendo termos outra mãe, sei lá, de criação, coisa assim, mas, né, no caso, sei lá, de uma barriga de aluguel, alguma coisa assim. Até onde eu sei também, não sei se existe, acho que todo mundo acaba tendo que ter alguma forma de parto, né, de nascimento, né, seja cesárea, seja parto natural. Todos vivemos, né, uns de uma forma, outros de outra, mas todos estamos vivendo, e certamente todos iremos morrer um dia, né, até que prove o contrário, até que surja alguém imortal como o meu Grêmio, né, mas até onde eu sei, todos nós teremos um fim de vamos morrer. E nisso, né, pode parecer bobagem, pode ser muita generalização, né, mas poxa, né, todo mundo tem a mesma origem, velho, né, mesma estrutura, mesmo processo de formação de todos nós é igualzinho. A gente surge da mesma célula. Você acha que se olhar, não sei, né, talvez não, certamente dentro da célula a gente encontra diferentes materiais genéticos, mas a célula é a mesma, faz a mesma coisa, o processo de gestação no útero da mãe ele é o mesmo, né? Viver a experiência de vida, de ter contato com o mundo também, todos nós, né? Diferenciamos entre, né, o nosso mundo interno, interior, individual de cada um de nós e essa relação com o mundo exterior, né? E todos nós, né, de alguma forma ou de outra, temos consciência, né? E mesmo que a gente evite essa consciência, chegaremos inevitavelmente a um fim, a um dia onde vamos morrer. Né? E isso impacta a nossa vida, né? Tanto a nossa forma de nascimento quanto a consciência sobre a nossa morte. Isso nos molda enquanto gente, isso nos define, né, enquanto seres aqui nesse mundo. E nisso tudo nós somos iguais, né? Igualzinhos, somos da mesma espécie, né? Temos aqui processos também biológicos muito semelhantes, né? Acho que todos, não sei se existe alguma doença, alguma coisa assim, alguma, né, especificidade de alguém que não tenha um sistema digestivo, até onde eu sei todo mundo tem sistema digestivo, né, vai ter um coração, vai ter esse sistema circulatório, vai ter uma estrutura óssea,
né? Por mais que, sei lá, os nossos corpos possam ser diferentes, mas tem processos internos ali, sistemas que todos nós temos, né? Basicamente, a gente come todo dia, depois de comer faz uma digestão, tem que ir no banheiro depois. Tudo isso a gente compartilha, né? A gente precisa dormir de tempos em tempos, né? Umas pessoas mais, outras pessoas menos, mas todos nós dormimos uma vez que outra, né? Então, tudo isso a gente compartilha, pessoal. E estou pegando aqui só coisas assim, né? Universais, que não tenha um ser humano que não faça. E, inclusive, muitas dessas características a gente compartilha com outras espécies também. Então tem muita, muita, muita coisa, né? Se a gente quisesse ficar aqui levantando características comuns, eu tenho certeza que a gente encontraria muitas outras mais. Só que ao mesmo tempo, né, a gente também tem muitas diferenças, né? Tá cada um aí na sua casa, no seu lugar, fazendo suas coisas, né? A casa de cada um é diferente, a família de cada um é diferente, os corpos nossos são diferentes, né? Nossa forma de ver o mundo é diferente, nossos pensamentos são diferentes, né? Cada um está com uma idade diferente, né? Até muito provavelmente todos nós temos tempos de vida diferentes, já vivemos mais ou menos, e temos, né, futuro de vida, né, o resto de vida pela frente também em quantidades diferentes. Alguns de nós aqui vão viver mais, outros vão viver menos. Então é diferente a questão da vida, né? Mesmo falando da vida que todos temos, nossas vidas são diferentes, né? Seja nas suas características, seja no tempo em que a gente já vive ela, no tempo que a gente ainda vai viver ela, né? Falei que o nosso nascimento é igual, né? O espermatozoide, o óvulo, todos nós viemos desse, mas cada um de nós, né, veio de um espermatozoide e de um óvulo diferente, né? A não ser que tenha aqui dois irmãos gêmeos, né, univitelinos, eu acho que é o termo, se eu não estiver falando bobagem, né, que daí são dois espermatozoides diferentes, pelo que eu me saiba, porque eu tenho, não sei muito de biologia dessa parte, mas acho que é isso, acho que é o mesmo óvulo e dois espermatozoides, né, diferentes. Mas se não tiver nenhum gêmeo aqui na sala de aula, né, cada um de nós nasceu de um óvulo diferente, de um espermatozoide diferente. Né? Se não tiver nenhum irmão aqui, cada um de nós foi gestado num útero diferente. Né? Cada um de nós teve um parto, pelo menos num momento diferente, né, numa situação diferente. Né? E cada um de nós vai morrer, né, numa situação diferente uns dos outros aqui. Né? E é curioso, assim, que mesmo que para pegar essa questão da diferença, né, mesmo que a gente conseguisse imaginar, assim, um ser totalmente igual ao outro, né, sei lá, né, irmãos gêmeos, mas é impossível de pensar, mas vamos imaginar que dois irmãos gêmeos, né, sei lá, se fosse possível nascer do mesmo espermatozoide, do mesmo óvulo, não, como eu disse, desconheço da questão biológica, mas vamos supor que isso seja possível, né, que o parto dos dois seja ao mesmo tempo, né, que a mãe, o pai, os médicos, todo mundo ali trate esses irmãos sempre da mesmíssima forma, ao mesmo tempo, né, e que se conseguisse assim, uma igualdade plena de tratamento entre duas pessoas, né, tem uma coisa que é física, que já diferencia, que é uma lei da física, que obriga com que mesmo se dois corpos conseguissem ser totalmente iguais, o que até onde eu sei seria impossível, mas se fosse possível, mesmo assim, por essa lei da física de que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? Mesmo que fossem dois corpos idênticos, né, eles estariam em posições diferentes no mundo, mesmo que fosse um do ladinho do outro, mas um está mais para a esquerda, outro está mais para a direita, um está mais em cima, mais embaixo, alguma coisa assim. Né? E se tivesse no mesmo lugar, aí seria a mesma coisa, né? Se esses dois corpos idênticos estivessem ocupando o mesmo espaço, bom, né? Aí a gente veria como sendo um ser só. Então, no mínimo dos mínimos, né, mesmo que a gente cogitasse assim que conseguisse ter duas coisas exatamente iguais no mundo, né, essas duas coisas teriam que ocupar espaços diferentes, e isso as diferenciaria, né, pelo menos a sua posição espacial, né, a coordenada geográfica ali que a pessoa ocupa, né, seria diferente. Então, para tudo que a gente pensar, pessoal, é possível a gente encontrar igualdades e para cada igualdade que a gente encontrar, é possível a gente encontrar diferenças, tá? Agora uma pergunta, né? Estou falando de biologia aqui, mas depois, mais para o final da aula, eu vou explicar para vocês o porquê dessa pergunta. Queria saber, entre vocês, quem aí tem irmão ou irmã mais velha, ou velho, ou não tem irmão ou irmã mais velho? Só mais velho, tá? Se for mais novo, não conta. Só quero saber quem tem irmão mais velho e quem não tem irmão mais velho.
Só uma curiosidade que eu tenho, depois eu vou explicar para vocês por que disso, mas o Michael Sandel, aquele que eu falei que é professor de Harvard, ele faz uma pergunta na Universidade de Harvard com os alunos dele, todo semestre também. Diz ele, né? Eu só vi uma aula dele, uma turma dele, né? Onde ele fez essa pergunta, e deu lá mais de 80% dos alunos da turma dele lá em Harvard não tinham irmão mais velho, eram primogênitos, né? O filho mais velho, ou o filho único, ou o filho mais velho, ou filha mais velha. E ele tem uma explicação lá, um estudo de que dizem que os filhos mais velhos, os primeiros filhos, os primogênitos, têm uma tendência maior a se esforçar mais na vida. Depois quando a gente entrar nessa discussão, eu trago isso à tona, mas eu resolvi já fazer essas perguntas aqui no começo para a gente se livrar do Mentimeter e não precisar ficar trocando de um espaço para outro. Agora, pessoal, eu vou fazer alguns comentários. Aqui é uma pergunta também que eu quero fazer para vocês. Eu quero que vocês imaginem esse país hipotético, tá? Na verdade, eu tirei um print aqui de um vídeo do YouTube que tem, talvez vocês conheçam, um estudo sobre desigualdade nos Estados Unidos, tá? Só que como ele é muito bem feito, é muito bonitinho aqui a forma que o pessoal organizou, eu achei melhor eu roubar a imagem deles, mesmo que tenha esse mapa dos Estados Unidos aqui atrás, tá? Mas esqueçam esse mapa, imaginem que é um país fictício, país A, tá? E vocês imaginem, por favor, que esse país é feito, ele é habitado por 100 pessoas, tá? Cada uma dessas pessoas aqui embaixo, vai do azul até o vermelho aqui, tá? É um desses indivíduos desse país, e essas barrinhas verdes em cima de cada uma dessas pessoas é a renda que equivale, né? A renda que cada uma das pessoas tem nesse país. Tá? Imaginem aqui que o salário mínimo, sei lá, o mínimo necessário para essas pessoas viverem com dignidade, com o básico, sei lá, é a metade disso aqui. Então, todo mundo tem mais do que o mínimo, tá? Sobra, todo mundo consegue acessar todos os serviços e produtos, né, que tenham à disposição, né, que estejam ofertados nesse país, não falta nada para ninguém, tá? E todo mundo tem esse básico, tá? E mais um pouquinho para viver, e sobra ainda para viver. Mas todo mundo, as 100 pessoas desse país têm a mesmíssima renda, tá? São pessoas diferentes uma das outras, vocês estão vendo ali nas cores, né? Algumas pessoas são azuis, outras são verdes, outras são amarelas, outras são vermelhas, tá? Mas elas todas têm exatamente a mesma renda todo mês, nunca é diferente, não interessa o que elas façam. Quem trabalha mais, quem trabalha menos, ganha a mesma coisa, tá? Sempre. E em contraposição, imaginem aqui o país B, tá? Onde também são aquelas 100 pessoas, tá? Também diferentes, com algumas diferenças, e todas elas têm, além daquela renda que tinha no país A, uma renda a mais, ganham a mais, tá? Então, ninguém está ganhando menos aqui, né? O azulzinho mais escuro ali está ganhando um pouquinho a menos, e os vermelhos lá na ponta estão ganhando bastante a mais, quer dizer, os azuis estão ganhando um pouquinho a mais e os vermelhos estão ganhando bastante a mais. Todo mundo ganha a mais, porém, existe uma certa desigualdade entre os que ganham menos e os que ganham mais. Mas, de novo, todos têm o mínimo para sobreviver, mais um pouco e agora ainda um extra. Beleza? Não interessa. Aqui, né, sim, relacionado aqui, os vermelhinhos trabalham mais, os azuizinhos trabalham menos, né, ou contribuem mais ou contribuem menos. Né, de alguma forma, né, algum critério, como a gente viu lá na justiça premiativa e compensatória, né, algum critério é utilizado aqui para distribuir essa renda de forma desigual entre as pessoas. Porém, se a gente comparar, só vou fazer um vai e volta aqui, ó, no país A e o país B, né, no país B todo mundo ganha mais, tá, do que no país A. Só que no país A todo mundo ganha a mesma coisa e no país B existe uma desigualdade de renda. E aí eu deixo essa pergunta para vocês. Em qual desses países vocês gostariam de morar, de viver? No país A, onde todo mundo ganha sempre a mesma coisa, ou no país B, onde existe uma desigualdade na renda das pessoas? E vejam que a pergunta não é o que é certo e o que é errado, tá, pessoal? É em qual que vocês gostariam de viver. Não existe um critério desse país. Como assim critério, JK? Eu não entendi. Nos dois existe a possibilidade de viver bem. Sim, nos dois você vive bem, né? Só que um vai viver mais bem, porque o outro vai ter acesso a mais produtos, mais serviços do que no outro, tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta.
Então, isso, beleza. Aí, ó, 2 pessoas preferem o país A e 4 pessoas preferem o país B. Beleza, pessoal, vamos começar então pela maioria aqui que respondeu o país B. Por que vocês responderam o país B? Alguém se arrisca aí a explicar sua resposta? Por que é melhor morar no país B, onde existe uma desigualdade de renda? Professor, pelo menos para mim, o grande problema da desigualdade é o fato de algumas pessoas estarem na extrema miséria, sendo o trabalhador que está ali na base da pirâmide social, de certa forma, tem a sua força de trabalho transformada em renda para a parcela da população que tem mais dinheiro. E essas condições, geralmente, elas não são as suficientes para viver bem. Então, se no caso do país B se vive bem, eu não vejo problema na desigualdade, porque o problema da desigualdade, para mim, é a miséria. Entendi, Gil. Tu respondeu B, né? Isso, eu respondi o país B. Mas não só tu não vê problema na desigualdade, como pela tua resposta tu preferiria morar nesse país onde existe desigualdade, correto? Garantido Isso. aquele mínimo, né? A desigualdade, para mim, em si não é o problema. O problema é quando você tem um parâmetro de desigualdade que leva algumas pessoas à miséria. Se Mas existisse essa possibilidade de se viver bem, mesmo tendo essa desigualdade em detrimento daquilo que a pessoa escolheu fazer ou da forma como ela escolheu fazer, e por isso ela tem uma renda maior do que a outra, mas se essa outra ainda consegue viver suficientemente bem, eu não vejo problema nenhum nessa desigualdade. perfeito. Eu não sei se era essa a questão que o JKL estava levantando aqui, mas eu admito aqui para vocês, né, que existe uma diferença aqui nessas duas comparações, tá? Porque não existe a possibilidade de um país, né, que real fazer essa escolha, né? Pelo menos não assim de imediato. Não dá para a gente escolher ser o país A ou o país B, porque o país B é mais rico do que o país A, né? Então, para um país poder seguir, né, o modelo do país B, tem que ter mais riqueza, tem que ter mais recursos para distribuir entre os seus cidadãos para poder manter o básico, né, e ainda dar aquela diferenciada acima do que existia no país A, beleza? Então, é injusta, né, essa comparação, porque o país B aqui tem mais dinheiro, né? Mas o meu foco aqui é uma coisa específica que eu já vou contar para vocês, tá? O quarta-feira está dizendo, Gil, mas você está de acordo com o excesso de fortuna? Não vê isso como uma discrepância também inaceitável? Então, acho que o quarta-feira, imagino que o quarta-feira tenha colocado aqui país A, me corrija aí se eu estiver errado, quarta, tá? País B, botou? Ah, tá, só está questionando, né, a questão do excesso de fortuna. Aí cabe, nos próximos slides eu vou mostrar para vocês uma situação que eu acho que realmente equivale ao que o quarta-feira está dizendo de um excesso de fortuna. Tá? Mas aqui, não sei, a ideia era ter uma desigualdade razoável, tá? De alguma coisa que não fosse nada exagerado. Mas aí a gente já conversa. Deixa eu só ver aqui o comentário do JKL. JKL está dizendo que escolheu o país A porque não acho que a questão monetária seja um parâmetro de vida boa. Claro, isso é só uma das medidas possíveis, tá? Se todos vivem bem, concordo com a igualdade. Em uma desigualdade, me faz pensar na dominação pelo dinheiro, que não acho saudável para uma sociedade. Mas, com certeza, um país desigual, onde ninguém passa fome, é melhor do que um país desigual com gente passando fome. Deixa eu ver, um país desigual onde ninguém passa fome é melhor do que um país desigual com gente passando fome. Então, desigual por desigual, melhor não ter gente passando fome, né? Espero que ninguém discorde do JKL aqui. E o quarto Professor, Slack, ele falou ser indesejável apenas o excesso de pobreza. Ah, tá, entendi. O quarta-feira está dizendo aqui que, respondendo o Gil, né, que não é só o excesso de pobreza que seria indesejável, mas também o excesso de riqueza. Fala aí, Gil. não, é só porque existe um detalhe na minha fala que eu disse que da forma como nós conhecemos as grandes fortunas, elas são geradas sobre a força de trabalho
da base da Sim. sociedade que faz, Exploração, né? da exploração que faz com que isso faça com que eles sejam miseráveis, ou seja, o excesso de riquezas gera o excesso de pobreza. Então, consequentemente, se eu estou dizendo que existe um problema no excesso de pobreza nesse modelo de exploração, existe um problema no excesso de riqueza. Só para que fique, Complementar. né, complementar. Uhum. Mas, gente, eu vou ter que. Eu não gosto muito de manifestar minhas posições aqui políticas, né? Para não me rotularem aqui. Mas eu desconfio muito, tá? Eu vou fazer comentários aqui sobre uma figura política, um provável candidato em 2022, mas é para essa análise aqui, vou tentar não me posicionar muito. Mas o Ciro Gomes, né? Eu desconfio, tá? De se ele realmente colocaria em prática muitas das coisas que ele Luciano Huck, não, o Ciro Gomes, tá? Que eu desconfio, eu acho ele, quer dizer, vamos começar pela parte boa, né? Eu acho que ele tem uma vantagem muito grande em relação a outros candidatos, pelo menos na campanha passada, eu até fiz um trabalho aqui com a turma que eu tinha aqui na UNB, da gente dar uma analisada nos programas de governo dos candidatos lá em 2018, tá? E, na minha opinião, a proposta, o programa de governo do Ciro, a gente pode concordar ou discordar, mas eu acho que é difícil de discordar de que é o mais organizado, que tem uma coerência, que tem, né, mais bem estruturado, mais, digamos, o mais trabalhado. Tá? O que mais acho que dedicaram tempo ali pensando, não é necessariamente do Ciro, né, pelo que eu sei, a ideia principal do Mangabeira húngaro, mas eu acho que é um projeto de país, eu acho isso muito bacana, eu estudei isso, né, questões sobre desenvolvimento aí no meu mestrado, no meu doutorado, e para mim isso é uma coisa muito bacana. Não estou fazendo campanha aqui, eu, né, só simplesmente elogiando o Ciro, porque eu não sei o quanto disso, né, como todo político, né, eu não sei o quanto disso é papo, né, é discurso político e o quanto disso realmente se tornaria realidade. Tá? Mas tem uma coisa do Ciro, então duvido, né, não é duvido, né, desconfio, né, da aplicação prática de todos os programas e todas as propostas, não só do Ciro, mas de qualquer candidato. Tá? Mas estou fazendo um elogio aqui ao programa do Ciro, ao mesmo tempo trazendo uma boa dose de desconfiança. Mas tem uma coisa que ele fala, cara, que eu já vi ele comentando assim, que eu acho que, tipo, como é que eu vou dizer? Me chama muito a atenção, né? Vindo de um político, porque eu nunca vi um político falar disso. Que é ele dizer, que ele já vi ele fazendo comentários em palestras e tal, em vídeos, ele falando assim, olha, que enquanto a gente não pensar enquanto sociedade, né, o modelo de organização que a gente tem, né, de sociedade, onde um jovem, né, um jovem, adolescente, sei lá, tem como referência de sucesso, né, ter certas coisas materiais, ter uma roupa, um boné, um chapéu, um carro, né, seja lá o que for, né, enquanto as nossas gerações de jovens acharem que a medida de sucesso é a conquista de certas coisas materiais, não tem como uma sociedade dar certo. Né? Enquanto um jovem quiser, da periferia de uma cidade, achar que ele só vai ser feliz se ele tiver um tênis Nike, né? Essa sociedade tem um problema. Né? Eu acho muito bacana isso, é um negócio super profundo. Como é que a gente muda isso? Não faço ideia. Acho que nunca vi o Ciro também propor solução para isso, tá? Mas eu acho fundamental que a gente levante esse ponto, que a gente tenha essa clareza de que isso é um problema na nossa sociedade. Né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu concordo, né, com quem... primeiro, eu votaria aqui no país B. Tá? Eu também preferiria morar no país B porque ele é mais rico. Tá? E eu acho que eu concordo com uma certa desigualdade, porque eu acho que as pessoas produzem, primeiro, são pessoas diferentes e contribuem de maneira diferente para uma sociedade. Então, eu concordo em certos momentos, em certas situações, com limites, né? Mas eu concordo com a lógica da justiça premiativa, né? Assim como também concordo com a lógica da justiça compensatória. Mas eu acho que tem coisas, né, que são feitas para a gente premiar os melhores. Né? Se não, por favor, me avisem que eu vou reivindicar lá o troféu de campeão da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, da Libertadores para o Grêmio, afinal jogamos e pela justiça compensatória todo mundo merecia um troféu no final. Né? Então, no esporte, óbvio que esporte é uma competição, né? Não é a mesma coisa de uma sociedade,
Mas eu acredito, sim, que na sociedade pessoas contribuem de forma diferente, e não é nem pela lógica premiativa, mas sim pela lógica de estímulo dentro de uma sociedade. Eu acho que é importante uma sociedade ter mecanismos de estímulo a certas atitudes que essa sociedade valorize. Eu acho importante uma sociedade ter formas de dizer, olha, cara, tu tá fazendo coisas que a gente acha legal enquanto sociedade, então toma aqui mais do que eu vou dar para o outro. Né? Não uma diferença tão grande que deixe o outro, né, na miséria, ou que super enriqueça, que nem aqui o Quarta-feira falou, né, do excesso de riqueza também ser um problema. Né? Mas eu acho bacana que haja uma diferença, porque as pessoas agem, né, são diferentes e agem de forma diferente dentro da sociedade. Porém, eu entendo que eu acho que é um pouco da lógica aqui do pessoal que votou no País A, que essa diferença também, dependendo da forma que ela for trazida para a realidade, ela pode ser bastante problemática, né? Por causa dessa fala do Ciro Gomes, né? Enquanto tiver gente que olha e vive numa situação que acha que a pessoa é infeliz porque não tem tênis ou uma roupa, porra, velho, não tem como dar certo essa sociedade, né? Não tem como uma pessoa, né, trabalhar, acordar cedo, ralar para fazer as coisas certas, para contribuir para essa sociedade, se ela acha que ela só vai ser feliz, né, quando tiver tal coisa material, acho que não vai satisfazer. Acho que a pessoa, mesmo que ela consiga o tênis, ela não vai se sentir realizada, feliz, talvez por algum tempo, né? Naquela lógica lá do amor platônico, né, da lógica capitalista aí de consumo, certo? Então, não estou aqui... É uma das críticas, né, que eu tenho ao capitalismo, mas sem abandonar, sem descartar o capitalismo enquanto sistema econômico. Mas eu acho que a desigualdade, também dependendo da forma que ela se manifesta, pode ser um problema, né? Seria bacana se a gente pudesse ter uma sociedade igual, onde todo mundo tem a mesma coisa, e as pessoas não perdessem o estímulo para contribuir. Seria, né? Mas bastante utópica essa imaginação. Além do que, né, não só utópica, talvez inviável, partindo desse contexto que a gente falou para vocês, de que não existe uma igualdade total. Né? Se a gente for indo a fundo, a gente vai ver, cara, tá, a gente vai dar o mesmo valor para as mesmas. Vamos pensar que a gente chegue, né, numa renda igualitária, para todo mundo ganha a mesma coisa, sei lá, 10 mil por mês. Né? Acho que não daria, não sei qual é a média, que deve ser uns 2 mil, mil e pouco. Né? Aqui no DF, que pelo que eu sei é a maior renda per capita do Brasil, né? Não sei qual é a média da renda brasileira, vamos dizer que seja 1.000, 2.000 reais. Todo mundo ganha esse valor. É diferente tu ganhar 2.000 reais em Brasília ou em São Paulo do que tu ganhar 2.000 reais, sei lá, no interior de Santa Catarina, no interior, sei lá, de Pernambuco, no interior do Amazonas. Né? O poder aquisitivo é diferente. Né? A situação das pessoas é diferente. Umas pessoas vão ter mais necessidade, sei lá, uma pessoa tem doença, precisa de algum cuidado, de um remédio, então ganhar aquilo a pessoa gasta tudo com remédio. Sabe? Então, essa igualdade total entre todo mundo, para que a sociedade seja totalmente igual, me parece também utópica. Tá? Por isso, eu concordo lá com aquela lógica que a gente já trabalhou lá do Rawls, do princípio da diferença, né, de que uma certa diferença a gente tem que meio que aceitar que exista na sociedade, com moderação, com limite, né, desde que essa diferença sirva, né, para o bem da sociedade. Nesse sentido que eu falei para vocês, de que a diferença, alguém ganhe mais, desde que seja para estimular essas pessoas a fazerem coisas que a sociedade acha bacana. Né? E isso eu acho que a gente não faz nas nossas sociedades. Eu acho que, infelizmente, o capitalismo ele premia, né, produção. Seria difícil, né, a gente estabelecer quais são os valores que a gente quer premiar dentro da sociedade. O capitalismo é muito eficiente em premiar algo, né, algum critério, que é com base na demanda. Né? Apesar de ter outros fatores aí que desvirtuam um pouco a lógica, vamos chamar assim, de meritocrática do capitalismo, né? Não é só o mérito que vale, né? Tu nascer filho de banqueiro ajuda bastante a tu conseguir, né, ganhar mais. Estou falando disso porque um dos nossos brasileiros mais ricos era o Safra, né? Até há pouco tempo atrás, morreu aí, acho que ano passado. Então, e nasceu, né? Herdou um banco do pai dele, então é diferente, né? A gente ser rico porque herdou um banco do papai, né? Ou ser rico porque começou do zero, trabalhou, montou alguma coisa. Mas, né, o capitalismo teoricamente premia aquele que mais consegue atender a demanda da sociedade, né? Teoricamente. Eu acho que seria mais bacana se o capitalismo pudesse premiar coisas que não fosse só da demanda, né? Demanda, a galera quer ver Big Brother, né? A galera quer ver putaria na TV, a galera quer ver sangue, né? Então, não necessariamente isso que a gente quer ver. A gente paga, né, para ver notícia de desgraça, para ver briga, para ver
putaria, sei lá, né? Coisas que não necessariamente são os valores mais nobres, né? Como a gente estava discutindo também da questão lá do utilitarismo do Mill, né? De tentar categorizar, né, os prazeres em prazeres superiores e inferiores. Eu acho, utopicamente falando também, que seria bacana a nossa sociedade premiar aquele que mais é solidário, né? Aquele que mais trabalha de forma fraterna pelo bem comum, né, que mais ajuda os outros, né? Seria bacana, né, que a lógica de distribuição fosse essa. Mas também acho algo meio utópico. O JK está dizendo aqui que imagina o país A acontecendo em alguma comunidade pequena, com recursos aparentemente ilimitados, supondo que ninguém precisaria acumular. Essa distribuição é igual, óbvio, né? Tem que ser, quanto maior a sociedade, fica mais difícil ainda da gente imaginar essa divisão igualitária aí que eu estava falando, né? Como eu falei aqui, dei o exemplo de 100 pessoas, talvez aí fosse viável, né? Uma comunidade fechada, né? Conseguisse distribuir isso aí de alguma forma mais equânime. Mas vamos trabalhar um pouco. Opa, diga. Acho que também tem uma questão conceitual aí de que caso fosse possível uma distribuição totalmente igual de renda, teria uma diferença entre renda e capital também, né? Porque, por exemplo, beleza, todo mundo tem a mesma renda, só que ter renda pressupõe também aplicar essa renda em alguma coisa, ou você compra alguma coisa, ou você investe, você produz, não sei. E a partir desse primeiro momento, sei lá, que tipo, todo mundo tivesse essa mesma renda, alguns, num segundo momento, iam ter mais renda que outros, porque justamente por essa aplicação dessa renda transformando em capital. Então, eu acho que essa ideia de igualdade de renda caberia bem nessas ideias que estão tendo agora de renda mínima, de renda básica, de que todo mundo tem uma certa faixa de renda comum, mas também tem uma outra renda variável, que essa comum seria justamente para estabilizar, para ter nenhuma parte da população ficar abaixo da linha da pobreza ali, da miséria, e também tem essa renda variável, que seria a mais que você ganharia sobre isso, que seria justamente essa premiação do investimento que você faz, porque quando toda renda é igual, uma hora vai deixar de ser igual, no segundo momento já vai ser diferente. Exatamente. Esse é o problema, ou um dos problemas, né, dessa lógica da igualdade, né, vista de forma mais absoluta, né, que é uma das coisas que eu estou levantando aqui, né, porque quando a gente diz que defende o princípio da igualdade, né, ou defende a igualdade, né, objetivamente falando, né, o que isso significa? Né? É isso que eu digo. Defende a igualdade? Pô, fácil concordar com a igualdade. Né? Mas tá, e o que isso significa na prática quando diz que quer que as pessoas... a igualdade de oportunidades, a igualdade de resultados, né? Como é que a gente faz para ter essa... Nesse caso aqui, a gente está falando de igualdade de resultados, né? De renda. Então, ou depende, eu acho também meio confuso essa classificação entre oportunidade e resultado, né? Cada oportunidade pode virar um resultado, e o resultado vira uma oportunidade para uma próxima etapa, né? A renda, como o Abelão falou aqui, vira uma oportunidade para tu poder fazer investimentos, para tu poder fazer outras coisas, né? Sendo que normalmente renda é vista como um medidor de resultado. Mas é isso é um dos problemas, Abelão, né? De tipo, beleza, então vamos dar renda para todo mundo, igual, show de bola. O que acontece? Aí um cara lá, da ponta lá, o vermelhinho lá, que, né, no segundo momento vai ter mais, ele investe aquilo lá, ele pega aquela grana, guarda, compra, sei lá, um isopor, um saco de gelo, uma cerveja e vai vender ele na porta do show. E aí ele vai fazer mais dinheiro com aquela renda dele, né? Já o outro não faz nada, vai para a porta do show e gasta todo o dinheiro dele comprando a cerveja do cara, né? E aí? Aí no próximo mês, o cara que se organizou, né, que empreendeu, que correu risco, comprou cerveja, gelo, isopor, que trabalhou mais do que o outro, né? Vai dizer, o Estado, sei lá, quem estivesse gerenciando essa distribuição igualitária, tem que dizer, não, tu que trabalhou, tu que empreendeu, tu que correu risco, né? Tu que ofereceu também, né, a comodidade de um serviço, aí de oferecer, vender cerveja na porta do show, né? Tu não vai mais poder ganhar nada agora, né? Porque tu já ganhou mais com a venda da tua cerveja lá. Já o outro que encheu a cara, gastou tudo com cerveja, né?
Aí o cara vai ter que receber, porque ele gastou todo o dinheiro dele. Então, para vocês terem agora o mesmo capital, né, eu preciso tratar vocês de desigual agora para poder compensar, né, o que vocês fizeram com a renda do mês passado de vocês. E no mês seguinte, isso, claro, estou usando aqui um exemplo, né, onde quem tem menos dinheiro é por não se esforçar, mas tem casos onde a pessoa, como eu disse antes, né, a pessoa, sei lá, tem uma doença, né, a pessoa precisa gastar o salário dela num remédio, né, em algum tratamento, alguma coisa assim, né, e não foi por mal, que a pessoa não foi por, né, falta de empenho, de dedicação, mas por uma coisa da natureza e do mundo que a pessoa precisa. Tá? Então, essa igualdade precisaria estar sempre sendo, né, corrigida e corrigida e corrigida e corrigida, e eu garanto para vocês que sempre haveria, né, uma dimensão onde a gente pode questionar se essa igualdade realmente é uma igualdade na prática, né, total. Né? Porque, como eu disse, uma pessoa num lugar vai ter, né, um poder de compra com essa renda que é igual, diferente do outro, né? Mesmo que comprem, né, a mesma coisa, vai ter uma pequena diferença da coisa que um comprou para o outro, aí um pode ser melhor do que o outro, e com o acúmulo, né, com a complexidade que são as relações dentro de uma sociedade, né, eu acho que na prática seria impossível essa igualdade absoluta entre todo mundo. Mas vamos só um pouquinho aqui para frente para mostrar agora o que, não sei se vocês já visualizaram aqui, ou se conhecem esse vídeo que fala de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. Eu não sei quando que foi feita essa pesquisa, não achei esse dado, mas já deve fazer quase uns 10 anos isso, porque esse vídeo eu já conheço há algum tempo, já é bem antigo, mas ele é muito, a apresentação visual dele é muito boa para a gente entender essa distribuição desigual da renda nos Estados Unidos, e teve uma versão brasileira, eu vi, tem esse vídeo dublado para o português, tem com legenda, tem esse vídeo dublado para o português, e se eu não me engano, porque já faz um tempo, eu acho que eu vi uma versão com dados brasileiros, que eu não tenho certeza, mas eu acho que fizeram uma pesquisa semelhante aqui no Brasil, ou fizeram uma adaptação, não sei, mas eu não achei mais depois. Mas com certeza tem esse dos Estados Unidos, tá? E quem quiser eu posso passar o vídeo, depois o link, para vocês darem uma olhada, quem não conhece, tá? Mas o que foi feito nessa pesquisa? Fizeram uma entrevista com os estadunidenses ou norte-americanos, como preferirem chamar aí o pessoal que nasce nos Estados Unidos, tá? E perguntaram para eles assim, olha, como que vocês acham que deveria ser a distribuição de renda entre os moradores, aqui entre os norte-americanos ou estadunidenses? Né? E as pessoas disseram que a distribuição ideal, né, 92% das pessoas concordaram que a distribuição ideal seria essa aqui que está no gráfico que está aparecendo na tela de vocês. Tá? Então tem os pobres, tem a classe média, tem os ricos e tem os, deixa eu ver o que está na frente aqui, o wealth, os super ricos, né, os muito ricos. Tá? Então, os pobres, né, deixa eu ver aqui só para confirmar, aqui ó, a linha, veja que o pobre mais pobre, o primeiro azulzinho aqui à esquerda, tem do lado dele aqui uma linha, está bem clara, que não está muito não tem um contraste muito grande, mas está escrito aqui linha de pobreza, tá, em inglês. Então, o mais pobre dos habitantes aqui dos Estados Unidos, ele está acima da linha de pobreza. Tá? Isso seria a distribuição ideal, considerada por 92% dos entrevistados aqui, dos pesquisados. Todo mundo acima da linha de pobreza, né? Uma classe pobre que ganha pouco aqui em comparação com os demais, mas o suficiente, né, para não estarem abaixo da linha da pobreza, né? Vai subindo aqui gradualmente para uma classe média, vai, né, bem suave essa transição, até os ricos aqui que já ganham, sei lá, umas 3, 4 vezes mais do que os pobres, até chegar lá nos mais ricos, que devem ganhar aqui umas, sei lá, 6, 7, 8 vezes o que os pobres, o que o mais pobre ganha. Tá? Então, basicamente, aqui a diferença do mais rico para o mais pobre, não sei se dá 10 vezes, acho que não. Tá? Então, menos de 10 vezes, né, de diferença entre a renda do mais pobre para o mais rico e uma transição gradual, né, entre eles. Beleza? Mas isso, presta atenção nisso, tá? Isso é o que perguntaram para os respondentes aqui dessa pesquisa lá nos Estados Unidos, qual seria a distribuição ideal. Mas aí perguntaram para eles, beleza, essa é ideal, mas como é que vocês acham que é, né, na prática? Como que vocês acham que acontece na prática nos Estados Unidos? E eles responderam que eles acham que a distribuição na prática é essa, tá? Desse gráfico aqui. Então vejam, eita, peraí,
E vejam que já tem aqui uma boa parcela dos pobres ali, né? Acho que é 5% aqui das pessoas estão abaixo da linha da pobreza, tem menos do que precisariam, né, para ter o mínimo na sua vida. Então já disseram, ó, a gente sabe que tem gente que não tem o mínimo, né? Deve ser uns 5% das pessoas que não tem o mínimo, aí depois vem um pessoal com quase nadinha ali, só 2 barrinhas, bem pouco mesmo, tá? E depois lá em cima os super ricos ali tem muito, eu não sei, não conseguiria contar aqui, deixa eu ver, uns 10, deve vir até aqui, 20, 30, 40, 50, 60, sei lá, quase 100 vezes mais, né? O mais rico tem do que o mais pobre, e já temos aqui, né, uma parcela da população abaixo da linha da pobreza. Só que isso é o que os respondentes dessa pesquisa disseram que acham que a realidade é. E aí eles mostram como que a realidade nos Estados Unidos, né, nessa época, realmente era. E aí vocês vejam aqui, ó, pessoal, aí já temos, sei lá, 15% da população, 15,1% aqui, abaixo da linha da pobreza. Tá? Tem pessoas que não ganham nada, com 0 de renda, tá? Mas 15% da população abaixo, uma grande parcela aqui só com uma barra, né? Isso aqui dá 15, 20, 30, 35% das pessoas com um mínimo, né? Uma classe média que ganha o mesmo que antes se chamava de pobre, né? Mesmo aqui uma classe média alta, né? Com uma renda muito baixa, e de repente aqui uns ricos e um salto para os super ricos absurdo, mas tão absurdo, pessoal, que não cabe no gráfico. Aqui eu imagino que minha imagem esteja na frente aqui, mas estoura o gráfico, tá? Então aqui nessa próxima imagem eu vou mostrar para vocês o que faltou caber no gráfico, para vocês terem uma ideia. Tá? Tem essas 3 barras aqui que representam aqui esses 3 vermelhinhos aqui. É aquele negócio do bilionário, exatamente. Tá? São os super ricos. Né? Tem também eu acho muito boa, uma série no Netflix que se chama Explicando, e que falam sobre bilionários no mundo, né? E mostram como uma pessoa que tem, acho que é a partir de milhões de dólares, uma coisa assim, é muito fácil de se fazer, ficar quase impossível de uma pessoa, quando já tem não sei quantos milhões, o seu dinheiro não se multiplicar sozinho. Né? Porque quando tu tem aí, sei lá, tantos milhões, tipo, tá, tu pode gastar muito, tu pode gastar com joias, carros, não sei o quê, mas tu tem tanto dinheiro, tu não vai conseguir gastar todo ele, vai sobrar. Ao ter tanto dinheiro assim, vão ter pessoas interessadas. Tem pessoas que não têm, que vão querer emprestado. Então, mesmo que tu não faça nada, as pessoas já te procuram e dizem, cara, tu é muito rico, me empresta um dinheiro, investe na minha empresa, né, faz alguma coisa, e mesmo que tu invista mal, né, uma hora ou outra isso aí vai dar algum retorno, e aí tu vai multiplicar o teu dinheiro. Então, tipo, tem um patamar lá, não me lembro qual é o valor que eles colocam nessa série, né, mas diz, ó, a partir de um valor tal, cara, o teu dinheiro praticamente se multiplica sozinho, mesmo que tu seja incompetente, tu não faça nada direito, o negócio meio que vai no automático. Né? E quando, né, para a grande maioria das pessoas ali, né, mesmo quem tem alguns recursos, né, quem é uma classe média, cara, para somar o 1 milhão lá que eles falam, cara, é uma tarefa, né, um desafio para poucos, né? Tem que ter muita competência e muita sorte, né? Enquanto o outro lá pode ser incompetente, azarado, que o negócio funciona sozinho. É só para vocês terem ideia. Então, tem 15% abaixo da linha da pobreza, tem 20%, 35% ganhando praticamente nada na sociedade, e aí nós temos ali 5%, né, onde tirando 1% ali, os outros 4%, né, 3%, tem aqui que botar essas barras do lado aqui, porque não cabe no gráfico, e o 1%, né, aquela pessoa mais rica, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barras completas aqui, pessoal. Né? Traduzindo isso aqui, esse cara aqui, esse 1% da sociedade, tem a renda, tem 40% da renda total dessa sociedade. Tá? E se vocês olharem aqui as linhas, né, essas linhas meio, como se chama isso? Translúcidas, né? Tem aqui as respostas dos gráficos anteriores. Tá? Então, nessa linha branca aqui, mais em cima, tem o ideal, né? Como seria o ideal, que o pobre lá teria muito mais, olha aqui como seria uma classe média com muito mais, e de acordo com o ideal, né, ó, só aqui, ó, só nos, sei lá, 12% mais rico é que começa a perder alguma coisa, tá? De acordo com o ideal, tá? Que as pessoas veem como seria a sociedade ideal, aquela distribuição ideal de riqueza. Só tá, entre os 10%, 12% mais ricos é que teriam que
tirar alguma coisa para distribuir para os outros. E vejo que a diferença é grande. Aqui a classe média alta tem metade da renda que teria. Né? A classe média alta tem metade da renda que teria no mundo ideal. Pegando ali o que o pessoal acha que seria a realidade, aqui eu já tenho uma noção mais parecida com a pobreza, mas os pobres, a classe média aqui já vai ganhando menos, e aqui, sei lá, 8%, só os 8% mais ricos é que começam a perder alguma renda aqui, porque eles acham, a ideia que as pessoas têm, né, de como seria a distribuição. Exatamente, imagina, né, quanto isso, deixa eu só ver aqui, JK, que é aquele negócio do bilionário, né, 1 milhão de segundos são 11 dias, 1 bilhão de segundos são 31 anos. Não entendi. Ah, sim, para a gente ter uma ideia, né, da diferença do que é 1 bilhão, né, pessoal? Porque a gente fala, né, de 1 bilhão, é uma coisa muito difícil da gente visualizar, que nem eu fiz aqueles explicação lá da distância lá da Feira da Torre até a Praça dos Três Poderes, porque existem até estudos que comprovam a nossa dificuldade de entender números tão grandes assim. A gente estuda pirâmide demográfica na escola, mas essa a gente não estuda. A gente só sabe da idade das pessoas, mas a de renda a gente não estuda. Imagina o quanto isso piorou na pandemia, com certeza. Né? E acho, né? Dizem que o Brasil é também bastante desigual com os Estados Unidos, mas imagino que a gente ainda seja pior aqui no Brasil. Né? Os extremos ainda mais marcantes, com certeza, pessoal. Professor? Beleza? Então, oi, fala, DJ. Teve um teste do BuzzFeed que você dizia quanto você ganhava por mês, e eles ainda adicionavam um 13º, e no final diziam quanto você ganha por ano. Não, como é que é? Quanto o que você ganha por ano equivale a quanto o Jeff Bezos ganha por... ganha, assim. Então, é o que você... uma vez eu fiz, aí eu coloquei lá do salário mínimo, e eu acho que deu alguns segundos. O que a pessoa ganha com salário mínimo ganha um ano, o Jeff Bezos ganhava em poucos segundos. É muito doido. O que a gente falou, acho que eu já falei para vocês, né, da renda do Bill Gates, que dava $150 por segundo. Nessa cotação que a gente está do dólar agora, dá quase um salário mínimo, né? 150, dá mais? Não, não, dá quase um salário mínimo. $150, né? Deve ser por aí. Então, um segundo desses caras aí é o que uma pessoa trabalha um mês para ganhar. Um segundo, né, gente? Tá vendo ali, ó? Tem 1 milhão de segundos em 11 dias, então são 3 milhões de segundos por ano. Né? Então o cara ganha 3 milhões de vezes mais do que quem ganha um salário mínimo. Só por 3 milhões de vezes mais, não é 1.000, é milhão. É brabo, gente, a diferença é muito grande, tá? Então, isso, por que eu estou dando esses exemplos para vocês, pessoal? Né? O primeiro lá dos 2 países é para tentar mostrar para vocês, apesar de terem 2 pessoas que colocavam que preferiam o país A, né? E acho que com base naquela lógica, né, que a diferença, porque eu também entendo, porque eu compartilho desse valor, né? A diferença, dependendo do tamanho dela, é prejudicial. Seria bacana se todo mundo fosse igual, para não ter essa competição, inveja, sei lá, né, senso de inferioridade, né? Tá todo mundo no mesmo patamar. Mas na prática, isso é impossível que todo mundo seja igual. O DJ botou o link aí, né, para quem quiser ver quanto que ganha comparado ao Bezos aí. Mas é impossível essa distribuição igual na prática. Né? Então, tá, vamos aceitar, vamos fazer que nem o Rawls lá e vamos aceitar uma certa diferença, uma certa desigualdade. Né? Tudo bem, né? Até, ou seja porque é inevitável, né? Porque na prática é impossível a igualdade total, ou seja porque aquele critério que eu coloquei para vocês aqui, que eu até concordo, que eu acho que uma certa diferença pequena estimula as pessoas, né? Serve de prêmio para as pessoas que mais contribuem para a sociedade. Tá? Mas, gente, essa diferença aqui não dá. Né? No primeiro ponto, a gente vê, né, acho que a maioria aqui colocou, que o problema do país, vejam, o que a gente quer resolver no país, e teve alguém aqui que até mencionou isso explicitamente, que o problema não é tanto a desigualdade, mas sim ter pessoas abaixo da linha da pobreza. Né? Tudo bem ter desigualdade, desde que ninguém esteja passando fome, desde que ninguém, né, todos tenham acesso aí, né, ao mínimo, pelo menos, né, de dignidade para a sua vida. Tudo bem ter desigual, né, porque as pessoas são desiguais, mas o objetivo dessa análise que a gente está fazendo, desse primeiro ponto, era mostrar para vocês que o problema não é a desigualdade, necessariamente. O maior problema não é a desigualdade, né, mas sim existir, né, pessoas abaixo da linha da pobreza. Então a gente, né, poderia tirar o foco da luta pela
igualdade, né, e focar, disse, olha, num mínimo, né, como vocês colocaram ali, uma renda mínima, alguma coisa assim, talvez seja mais interessante ou mais viável politicamente da gente defender, né, a garantia de um mínimo para todo mundo do que ficar lutando pela igualdade. Inclusive, agora voltou, né, com essa questão do Lula, e voltou um videozinho lá do Paulo Guedes, né, elogiando o Lula, lá que teria feito muito com pouco dinheiro, com o Bolsa Família, e dizendo, né, que as políticas do PT não seriam tão diferentes de algumas propostas do Milton Friedman, lá, do imposto de renda negativo, né, que é basicamente uma forma aí de renda mínima, né, que o Friedman propõe. Né, e que vejam, né, não é bacana politicamente a gente achar um ponto onde o Lula e o Paulo Guedes, né, indiretamente o Bolsonaro concordam, né, os dois espectros políticos aí mais destacados ultimamente. Né? Imagina a gente achar um ponto, uma agenda comum que bolsonaristas e petistas concordem. Porra, velho, um baita de um negócio para a gente trabalhar. Né? O Guedes, inclusive, mencionou explicitamente lá a proposta do Suplicy, né, de renda básica. Então, isso politicamente é um grande achado ter alguma coisa, né, que todo mundo praticamente concorda. E se a gente sair dessa discussão, né, de igualdade, quando a gente vai ver, né, mais profundamente, ela é quase que impossível, ou às vezes até indesejada, dependendo do ponto de vista, né, a gente pode focar no que seria mais relevante, mais urgente mesmo, que seria a resolução dessas pessoas abaixo da linha da pobreza. Por outro lado, como vocês também muito bem colocaram, a gente sabe que essa distribuição desigual aqui não é por acaso. Que se tem um cara lá com 40% da riqueza, não é à toa, mas sim por causa de mecanismos de exploração, e por causa dessa exploração, né, que tem gente com tão pouco. Para esse cara ter 40% da riqueza dos Estados Unidos, aquele 1% ali, né, ele precisa tirar dos que têm quase nada já. Né, porque não tem como ele ter tanta grana só tirando dos que têm muito. Ele precisa tirar dos que já têm muito pouco. E aí as pessoas acabam caindo para baixo da linha da miséria, né? Então, criando essa situação aí, né, desumana. Né? Então, acho que a gente consegue ver duas coisas. Por um lado, né, digamos assim, uma coisa mais de direita, né, para ser bem senso comum aqui, tá? Uma ideia que teoricamente seria mais de direita, dizer, vamos parar de discutir esse negócio de igualdade, né? Vamos discutir, né, renda mínima, vamos propor ali um mínimo de dignidade para todo mundo, porque esse negócio de igualdade para todo mundo é meio que impossível ou até indesejado. Né? Por outro lado, uma coisa mais de esquerda, dizer, olha, não tem como, né, a gente garantir esse mínimo para todo mundo enquanto tiver gente ganhando tanto a mais do que os outros. Né? Porque para alguém ser tão rico assim, né, tem que tirar dos que têm muito pouco, ou quase nada. Tá? Então, acho que aqui a gente já levanta duas questões, eu vou sair agora aqui. Tá? Acho que a gente aqui já levanta duas questões. Opa, nem precisava ter saído. Eu vou passar para a apresentação de slides aqui, pessoal. Aqui. E agora, falar um pouco sobre a nossa teoria da aula de hoje. Tá? Pessoal, essa discussão de igualdade, a gente pode voltar lá até antes dos nossos gregos clássicos, aqui o Tales de Mileto, temos aqui, né? Acho que está aí, pelo que eu vi aqui, o de Mileto, na nossa turma. Então está aí a inspiração aí para o apelido do nosso colega, né? O Tales de Mileto viveu antes lá de Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Alguns autores consideram ele o primeiro filósofo, né, que tenta começar a entender o mundo, né, deixando de lado aquelas questões místicas, né, ou sobrenaturais, ou mitológicas lá da mitologia grega, e procura achar explicações, né, físicas, naturais ali, né, para os fenômenos do mundo. E uma das coisas que ele defende é que, e é o que meio que todo mundo que tentava fazer isso na época fazia, era tentar achar a unidade fundamental de todas as coisas, do universo. Né? Eles acreditavam que tinha uma substância da qual todas as outras coisas no mundo eram feitas. Né? Depois se chega no átomo, né, na ideia de átomo, que depois a gente descobriu que não era a substância, que ainda tinha, né, as partículas subatômicas, mas era basicamente isso que eles estavam buscando, o tijolinho do universo. Né? Qual é a menor unidade que existe no universo? Né? E o Tales de Mileto vai dizer que o início de tudo, a matéria da qual todas as coisas são feitas, seria a água. Né? Ele vai ver lá que para uma semente germinar precisa de umidade, ele vai falar também que tem, né, o efeito do calor ali junto para poder essa umidade gerar o crescimento de uma planta, mas que nós, sermos feitos em parte de água, a gente precisaria de água,
né? Todos os seres e plantas e objetos do mundo teriam também um pouco de água na sua composição, então, para ele, tudo vem de água. Ou seja, todos nós teríamos uma partícula fundamental igual, né? A mesma partícula fundamental. Todos seríamos feitos de água, né? Assim como eu disse lá no começo da aula que todos começamos de um espermatozoide, de um óvulo, o Tales de Mileto ia dizer, não, todos somos feitos de água, né? Tá certo, até hoje parece, acho que quase todas as coisas têm mesmo um pouco de água na sua composição. Nós temos muito, acho que é 80% de água, né, feito no nosso corpo, é uma loucura. Então o cara não estava tão errado assim, né? Mas vejam que já começa a ter uma ideia de igualdade, de que todos temos o mesmo início, todos partimos da mesma substância. O Parmênides também vai seguir uma lógica parecida, ele vai dizer que todos nós temos uma essência que é a mesma e que não muda, né? Cada pessoa tem a sua essência, né? E essa essência não muda. E apesar de parecer que o Maurício, né, o professor aqui, né, era quando era um bebezinho, depois era outro quando era mais jovem, agora, né, na meia-idade já está diferente, quando ficar velho vai ficar outro, e quando morrer vai ser outro, que essas mudanças são só coisas de aparência, da superfície, né? E que existiria uma essência do professor, que essa seria imutável, essa não muda nunca. O que muda são as aparências, as questões externas, a superfície. Então, todo o universo, todas as coisas no mundo também teriam sua essência imutável, né? E as mudanças, as coisas que a gente vê mudar no mundo, não seriam mudanças verdadeiras, não seriam variações, diferenças verdadeiras, mas só aparências de diferença, de mudança, né? E o Parmênides é geralmente visto como oposto do Heráclito, que acho que a gente já viu um pouco, se eu não me engano, quando a gente falou um pouco sobre a lógica pendular lá do Yin Yang, né? Que ele vai dizer, o Heráclito vai ser o oposto do Parmênides, dizendo não, que não é que todo mundo tem a mesma essência, pelo contrário, né? Tudo no mundo está sempre mudando, véio. Nada se mantém, não existe nada igual no mundo, nada, 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 né? Então, é dele a famosa frase lá de que um homem não toma banho 2 vezes no mesmo rio, né? Por que isso? Né? Porque se eu tomo banho hoje, agora, num rio, e eu for voltar para tomar um banho nesse rio daqui 1 hora ou amanhã, eu já não vou ser o mesmo, né? A mesma pessoa, vou ter mudado, vou estar num outro momento da minha vida, com outras ideias, até outro corpo, né? Até outras células. Tem aí estudos que falam que a grande maioria das nossas células, né, se troca, acho que é em 7 anos, acho que tem pouquíssimas células aí do nosso corpo que não são renováveis, né? Acho que quase todas são renovadas depois, num período de 7 anos, praticamente todas as células do nosso corpo teriam mudado. Quando eu vi isso, acho que falava que eram os neurônios, e acho que alguma coisa da medula óssea que não muda, mas já vi estudos que dizem que o neurônio também cria, que é mito aquela ideia de que as células neuronais, né? Neuronais, tá certo isso? Não sei. Né? Os nossos neurônios que não nasceriam, e que sim, parece que se recriam, sim. Não estou por dentro dos últimos estudos sobre essa área, mas, na pior das hipóteses, né? São poucas as células que não trocam. Então, nossas células estão morrendo constantemente e renascendo. Então, se eu for tomar um banho de rio amanhã, algumas células do meu corpo vão ter deixado de existir, vão ter outras. Então, o meu corpo vai ser, sim, diferente. E o rio, que obviamente, né, foi a figura escolhida pelo Heráclito por ser algo em movimento, né, se ele pegasse um lago ou um mar, né, seria uma coisa mais fechada, né, um rio já é algo que corre, né, então fica mais clara a ideia de que a água que está passando no rio agora, né, hoje, quando eu vou tomar o banho, não vai ser a mesma água que vai estar passando nesse rio daqui 1 hora ou muito menos amanhã, né? Então, por Heráclito, tudo é diferente sempre, porque está tudo sempre em movimento, mudando, nada é igual nunca, né? Inclusive eu já falei no semestre passado, mas ainda não encontrei, eu vi em algum lugar, algum tempo atrás, uma teoria que, se eu não me engano, tem origem árabe, lá também dessa época do Heráclito, se eu não me engano, tá? Que teria uma cultura árabe que, para eles, não existiria o número 2, né? Nem 3, não existe nenhum número, só existem 2 medidas, o 0 e o 1. Né? Ou alguma coisa não existe, né? Tipo, não tem nenhum cavalo aqui nessa sala. Então, quantos cavalos tem nessa sala? 0. Tá? Então, beleza, 0 cavalos nessa sala. Botei um cavalo nessa sala aqui, temos 1 cavalo. Botei outro cavalo nessa sala, esses árabes aí iriam dizer, não botou 2 cavalos. Tem 1 cavalo preto e 1 cavalo branco. 1 cavalo alto, 1 cavalo baixo. Mas não existem 2 coisas do mesmo tipo, né? Porque tudo tem alguma diferença. Se eu pegar 2 laranjas,
Quer dizer, eu posso dizer, tem duas frutas, mas uma é uma maçã, outra é uma laranja. Não, mas tem duas laranjas. Eu vou dizer, tá, mas essa laranja está madura, essa laranja aqui ainda está verde. Essa laranja é mais redonda, a outra é mais tortinha. Né? Essa laranja aqui tem um buraco, a outra não tem o buraco. Então, para esses caras não haveria nada, não existe igualdade no mundo. Tá? Eu acho que era uma discussão na matemática, inclusive, tá? Desses caras, dessa cultura árabe, mas eu realmente já tentei achar isso aí, não achei, não sei onde é que eu vi isso, mas é curioso, né? Mesmo que eu esteja errado, que seja fake news aqui que eu esteja dando para vocês, é uma ideia para a gente pensar sobre isso, né? De que é possível a gente pensar que não existem duas coisas de um mesmo tipo, que isso é uma classificação que a gente faz, né? Nós, seres humanos, dentro daquela ideia de linguagem ficcional que a gente trabalhou lá com o Harari, tá? Então, aqui, né? Tales de Mileto e Parmênides aqui dizendo que tudo tem uma origem comum, tem uma essência, né? Que tem algo de igual, né? E o Heráclito dizendo não, que tudo é diferente no mundo. Tá? Então vejam que essa discussão a gente pode voltar lá para a Grécia Antiga e encontrar traços dela. E para nossa próxima etapa aqui de conversa, né, vou retomar aqui rapidamente, né, já falamos sobre isso, sobre como funcionava a aristocracia grega, no que se baseava a aristocracia grega, né, que era fundamentada basicamente naquela ideia que vem desde a mitologia grega, né, de Zeus, né, na luta contra o caos e trazendo a noção de justiça para o mundo, colocando cada coisa no seu devido lugar, aquele quebra-cabeça, onde cada peça tem o seu lugar, né, seja por Platão lá com, né, o comerciante, o guerreiro e o governante, né, na sua cidade ideal, lá na República, né, seja Aristóteles na sua ideia de virtude, né, que cada pessoa tem a sua área onde pode exercer excelência, né? Então, os gregos trabalham com essa ideia de que cada um nasce, as pessoas são diferentes, né? Existem diferentes tipos de pessoas, né? E cada tipo de pessoa tem o seu lugar no mundo. Tá? Então, o foco da aristocracia grega e até da religião, né? da explicação mitológica sobre o mundo, é muito focado na diferença das pessoas. Até os deuses gregos, né, são diferentes, né? São vários deuses, cada um tem o seu papel, suas características, né? Então, a diferença é um elemento fortíssimo na sociedade grega antiga. E aí eu peço para vocês, para a gente fazer aqui uma reflexão específica nessa área de religião, na transição que teve. A gente sabe aí que a gente está, né, 500 a.C. até ali, né, próximo do nascimento de Cristo, né? Com o nascimento de Cristo, né, vamos pegar a figura histórica de Jesus Cristo, né, nosso aproximadamente o ano 0, até lá 500 depois de Cristo, que é quando vai se consolidar, né, mais a Igreja Católica, início ali da Idade Média. Nesse período, pessoal, né, 500 antes de Cristo até 500 depois de Cristo, né, vejam, Grécia ali do lado de Roma, né, onde vai crescer a Igreja Católica, né, ali estamos aí no Mediterrâneo, né? Nessa região ocorreu um encontro dessas duas visões de mundo, né? Dessa mitologia grega com o cristianismo. E aí, pessoal, imaginem vocês ali, né? O cristianismo, o que fala o cristianismo? Né? Quais são os elementos mais básicos do cristianismo? Primeiro, né? Somos todos filhos de Deus. Né? Jesus Cristo desce à terra e vem para nos dizer o quê? Que ele é filho de Deus, mas não é porque ele é especial. Todos nós somos filhos de Deus também, que nem ele. Igualzinho, tudo igual. Somos todos iguais. Não é que nem Zeus lá dizia, Aristóteles, Platão, que cada um nasceu para ser uma coisa. Não, meu filho, somos todos filhos de Deus. Deus quer o bem de todo mundo. Outra coisa, todo mundo vai para o céu. Né? Todo mundo, se não cometer pecados, se acreditar em Deus e se arrepender dos seus pecados antes da morte, vai ter um lugar lá no céu, no mesmo lugar, todo mundo junto. Na mitologia grega, a gente tinha que ralar, que nem dizia Sócrates, conhecer a si mesmo, né? Só isso, né, já é uma tarefa que o cristianismo não te pede para tu te conhecer a ti mesmo, né? Só tu acreditar. É muito mais fácil ter fé do que conhecer a si mesmo, tá? Então, os gregos tinham que conhecer a si mesmo. Para quê? Para daí, quando tu conhecer a si mesmo, descobrir qual é o teu lugar no mundo, no universo, no cosmos, na sociedade. Saber se tu é um comerciante, um guerreiro, um governante. E aí tu não tem escolha, velho. Tu nasceu para ser escravo, trabalhador, guerreiro, governante, tu tem que ser aquilo. Se tu quiser ser outra coisa, azar o teu, porque tu nasceu para ser aquilo, tu tem que ser aquilo. E o que tu ganha com isso? Nada, velho. Tu vai trabalhar a vida toda, vai ralar para te conhecer, ralar para te colocar no teu lugar do mundo, e quando tu morrer, acabou.
tu volta para o cosmos, até negócio, tu né, some e tu volta a fazer parte do cosmos. Tem céu com anjos tocando harpa? Não, tem nada, véio. Só morre, acabou. Tá? Então, pessoal, o cristianismo traz uma ideia. Primeiro, todos são filhos de Deus, todos têm um lugar no reino dos céus, ao lado de Deus, né? A lógica do amar ao próximo como a si mesmo. Então, tipo, respeite a todos. Jesus Cristo, né, cara? Andava com quem? Com ladrão, com leproso, com prostituta. Então, é todos, velho. Sabe? Não é papinho lá do Locke dizendo que é para todos participar da criação das leis, ele está falando lá da elite britânica lá. Não, velho. Cristo está falando de todos, meio dos mais, não sei, no Rio Grande do Sul a gente chama de chinelão, ou rapé, sei lá, né, dos mais periféricos na sociedade, dos mais excluídos, né, dentro de uma sociedade. Todos estão incluídos nessa igualdade cristã. E o que rola, né? Primeiro que é fácil, é só tu acreditar. Né? Quem é que mede o quanto tu acredita em Deus, ou, né, em Cristo, ou no Espírito Santo? É só tu dizer que tu acredita, véio. Não tem como medir isso. Mesmo que tu não acredite, mesmo que tu peque, véio, até o último segundo de vida, se tu te arrepender dos teus pecados, resolvido. Véio. Pede desculpa lá no finalzinho, tá resolvido. O que acontece? Cara, tu vai pro céu, velho. Como é que é esse céu? Esse céu tem tudo que tu gosta aqui na Terra, tem lá, né? Com moderação, com equilíbrio, com aquela paz, tranquilidade, mas tem lá e para sempre, véio. Nunca vai acabar. É eterno, para sempre, com tudo que tem de bom, de melhor no reino da Terra, tu vai viver nesse reino dos céus, né? Só precisa acreditar e pode fazer tudo errado até a última hora, que no final tu tá salvo. Aí tu imagina, eu peço que vocês imaginem, né, numa taberna, lá num boteco desse período aí, né, da antiguidade, um grego e um romano, lá, cristão, né, conversando num boteco, cada um contando da sua religião, né, como que acha que vai acontecer depois, o que tem que fazer durante a vida e o que acontece depois da morte. O grego dizendo que tem que se conhecer a ti mesmo, que tem que achar o teu lugar, que tu não tem escolha do que tu vai ser, né, que tu tem que achar o teu espaço na sociedade, cumprir aquilo, ralar, buscar sempre excelência para aquilo, né, a virtude, e morreu, obrigado, fez tua parte, obrigado não, né, só fez tua parte, nem obrigado tu ganha, tchau. Né? Já no cristianismo, a gente diz, cara, tu é filho de Deus, né, tu pode errar o quanto tu quiser, que depois tu é perdoado, e se tu só acreditar e pedir perdão lá no final, tu consegue um lugar no reino do céu, onde tem tudo de bom para sempre, velho. Qual que tu acha que é a religião que a maioria das pessoas ia escolher? Né? Por que vocês acham que a mitologia grega foi ficando para trás e que o cristianismo está vivo aí até hoje com tanta gente? Né? De certa forma, o cristianismo não deixava de ser uma espécie de populismo, né, pessoal? De pegar, não sei se alguém efetivamente pensou nisso, né, e planejou isso, mas era uma forma de atender a um anseio, né, de uma camada expressiva da sociedade da época, né, de ser incluída nessa lógica religiosa, né, de vida após a morte, de papel no mundo. Então, pessoal, a origem dessa ideia de igualdade, que os gregos achavam que nós não éramos iguais mesmo, não tinha problema, não era feio dizer isso, pelo contrário, feio era não perceber isso, que as pessoas são diferentes no mundo. Né? Aí vem o cristianismo e diz, não, somos todos iguais, somos filhos de Deus. Né? Então, basicamente, seria que, né, apesar de a gente ter lá as ideias, né, como a gente viu lá do Tales de Mileto, do Parmênides, de igualdade lá na antiguidade, mas é com o cristianismo que essa igualdade se populariza na sociedade, né, e atinge a todos de forma mais prática. A gente pode pegar mais lá para frente, já depois da Idade Média, ali, Renascimento, Montesquieu fala uma coisa que é muito interessante com relação à igualdade, pessoal. Olha o que Montesquieu vai dizer. Uma pessoa realmente virtuosa iria ajudar a um estranho com a mesma velocidade que ajudaria um amigo. Né? Então, se alguém me liga de noite, diz, socorro, professor, estou passando mal, né? Parei numa blitz aqui, estou sem carro, sei lá, fui assaltado, me ajuda. Né? Montesquieu está dizendo, olha, professor, o senhor tem que acordar e sair de casa para ajudar, se for um desconhecido, ou se for o teu melhor amigo, não interessa, tem que acordar e sair para ajudar com a mesma velocidade. É isso que faz uma pessoa realmente virtuosa. E o Montesquieu vai além. Ele vai dizer, se as pessoas fossem perfeitamente virtuosas, elas não teriam amigos, pessoal. Por quê? Né? Porque o que é ter amigo, pessoal? É ter um ranking, né, de qualidade de pessoas. É dizer, olha, esse ser humano aqui é especial para mim, ele é diferente, né? Diverso.
Não é igual o outro lá que eu não conheço. Né? Uma coisa é um amigo me ligar de madrugada. Ele eu vou ajudar. Se um estranho me ligar, foda-se o estranho. Não tem nada a ver com ele. É uma categoria diferente de pessoas. Não são iguais. O amigo e o estranho não são iguais. E aí o que o Montesquieu está nos fazendo pensar aqui, pessoal? Que se a gente acredita mesmo nessa igualdade, temos que tratar todos iguais, bom, então vai ter que ir lá ajudar o estranho, né? Com a mesma velocidade, com a mesma predisposição, com a mesma vontade que um amigo. Se um amigo te pede dinheiro emprestado, pode ser que tu dê dinheiro emprestado. Agora, se chega um estranho na rua e diz, me empresta aí 1.000 conto aí que eu estou precisando para inteirar aqui meu aluguel. Vai dar risada e vai rir. Não, quem acredita nessa igualdade, né, mais levada ao extremo e mais absoluta, né, teria que ajudar o estranho, emprestar o dinheiro para o estranho também, com a mesma boa vontade que empresta para o melhor amigo. Chegando ao ponto de dizer que, para quem acredita numa igualdade total, né, absoluta, né, essa pessoa não poderia ter amigos, né, porque isso é uma forma de discriminação, sem dúvida alguma. Amizade é discriminação, é diferenciação, é colocar pessoas numa categoria especial, privilegiada, um tratamento diferenciado, melhor do que os que não são amigos, né, ou que são desconhecidos. Né? Posso falar também, tem exemplos aí, né, que se usa, se está se afogando o meu filho em um desconhecido, o que eu faço? De acordo com Montesquieu, a virtude plena seria ajudar os dois, ou quem fosse mais viável, e não fazer a diferenciação entre meu filho e desconhecido. Só que vocês não concordam comigo que isso começa a parecer desumano? Por mais que teoricamente seja coerente com a ideia de igualdade, não fica uma coisa meio doida, né? Meio de máquina, assim, meio robotizada, sei lá, meio desumana, achar que tem que ajudar um estranho da mesma forma que amigo. Não posso ter amigo, porque senão eu estou tratando as pessoas de forma desigual. Né? Quer dizer que eu não posso ter afeições, eu tenho que anular meus sentimentos de apego, aquelas pessoas que eu convivo mais, que mais me fizeram bem, pelas quais mais eu tenho carinho, que mais contribuíram na minha história. Não posso. Tenho que valorizar, sei lá, um estranho da mesma forma que minha mãe. Tá doido. Né? Parece uma coisa incompatível com a humanidade, né? Com o ser humano. Deixa eu ver o que estão falando aqui no chat. Só que essa desumana não é negativa. Depende, cara. Não sei. Tipo, primeiro, o que eu quero dizer de desumano, né? Não é exatamente, né, JK? Não é que eu estou dizendo assim que é um Deus. Cara, mas a minha pergunta é: vocês gostariam de ser esse Deus? Né? Vocês não acham que vocês estão parecendo mais com uma máquina do que, né? Uma máquina que eu digo fria, sem sentimentos, né? Sem apego? Né? Essa é a questão. Seria um desumano negativo também, de certa forma. Né? Não é essa coisa de desumano porque é o mal do outro, né? Porque eu ignoro a necessidade do outro. Não, eu levo em conta a necessidade de todo mundo igualmente. Mas isso não me desumaniza no sentido assim, de me tirar as características humanas, mesmo assim, discriminatórias, né? Que nos fazem humanos, nossas falhas humanas, né? Que nos dão essa identidade de humano. Né? Que eu acho que tem a ver com aquele exemplo do bonde lá, que a gente tenta calcular e fazer o cálculo, mas até tem um vídeo que mostra que na hora, tipo, a gente faz o que dá na cabeça, velho. Ninguém para fazer cálculo racional na hora de virar um bonde ou não, na hora, né, do susto. Né? Muito difícil de imaginar que alguém fique fazendo cálculo racional, né, e avaliando qual que vai ter o maior benefício para o maior número de pessoas. Cara, a gente age no impulso, o ser humano é assim. E se vê um amigo, vai salvar o amigo. Não tem aquela história de que o motorista, né, não bate o carro do lado dele, porque instintivamente, sem querer, a gente vira o carro e aí o passageiro morre mais. Por isso que é mais seguro sentar atrás do motorista num ônibus, alguma coisa assim. Nessa lógica, né? Instintivamente a gente faz. Mesmo que a gente queira ajudar os outros, a gente se protege, segue instintos diferentes. Né? A gente é falho enquanto ser humano. Isso faz parte da nossa humanidade. Né? Então, essa questão, acho que, né, não tratar todo mundo de forma igual tem a ver com a nossa característica enquanto ser humano. Deixa eu mais para frente, pessoal. Aí agora eu vou tratar um assunto que é essencial para a gente falar de igualdade, que é essa diferença entre igualdade formal e igualdade material, tá, pessoal? E para começar, eu vou justificar, porque se vocês forem pesquisar trabalhos sobre igualdade, vai vir essa diferenciação. O que é igualdade material? O que é igualdade formal? E, basicamente, os trabalhos mais recentes, né, vão dizer, olha, igualdade formal é insuficiente, né? É necessária uma igualdade material.
Só que se esquecem, né, geralmente, a minha percepção é de entender o processo histórico, né, de valorização da igualdade formal. E para que a gente possa entender um pouquinho disso, eu trouxe aqui, né, uma ilustração, roubei, não sei de onde que eu achei essa imagem aqui, por isso não tem créditos, tá? Mas uma imagem aqui mostrando, né, os 3 estados lá da França, do antigo regime na França, tá? Antes da Revolução Francesa, onde existiam um francês lá na França do antigo regime, ele poderia ocupar 3 camadas da sociedade, tá? Ou ia fazer parte do clero, né, se fosse ligado a atividades religiosas, ou ia fazer parte da nobreza, se tivesse alguma relação ali com a família real, ou ia ser da galera, do povão, né, camponês, burguesia, né, os comerciantes, ou os sans-culottes, né, que seriam os pobres urbanos, né, ou pobre rural, ou pobre da cidade, ou trabalhador, comerciante, tá? Então tem essas 3 categorias. Lembrando que até parece aqui, né, com o que falava Platão lá das categorias da cidade dele, né, os trabalhadores, os guerreiros e os governantes, tá? Parecido. Que já vem desde lá, feudalismo também tinha essa divisão muito próxima, né? Aí tinha mesmo a camada lá, a classe dos guerreiros. Mas aqui, pessoal, o importante não é só essa diferenciação, que se a gente quisesse, né, a gente podia dizer aqui também, nós temos a classe alta, média e baixa no Brasil, A, B, C, D, E, sei lá. Podemos fazer essa mesma distinção até hoje dentro da nossa sociedade, desde Platão até hoje. Mas qual é a diferença aqui do antigo regime francês? É que lá existiam regras diferentes para cada um desses grupos, né? As leis não eram as mesmas para o clero, para a nobreza e para o povão, né? O clero, por exemplo, aqui tem um resumo, né? Tinha direito a terras, cargos, prestígios e privilégios e não precisava pagar impostos, tinha isenção fiscal, né? Assim como a nobreza, né? Já os camponeses, né, precisavam sim pagar impostos, né? Tinham várias obrigações, né, sociais para participar da sociedade, dentre elas a obrigação de pagar impostos. Então, dependendo de qual camada da sociedade se tivesse, tinha uma legislação completamente diferente. Uma coisa, eu tinha alguns direitos, em outra classe não tinha outros direitos. Em uma classe eu tinha umas obrigações, em outra classe eu não tinha as obrigações. Então, clero e nobreza não precisa pagar imposto, tem direito a um monte de coisa. Camponês não tem direito a quase nada e precisa pagar imposto. Então, olha a diferença, né, que ia ter formal, pessoal, na regra, ali dizendo, no papel, dizendo, olha, cara, se tu é clero, se tu é nobreza, pode ter posses, não precisa pagar imposto. Se tu é povão, não vai ter direito a quase nada e precisa pagar imposto. É diferente o tratamento para essas categorias de classes sociais. E aí a gente cria, então, né, a ideia de igualdade formal. O que é a igualdade formal? É a igualdade perante a lei. Não quer dizer que a gente vai ter uma igualdade de resultados, de oportunidades, né? Qualquer igualdade material, né? Que se diz na prática. A igualdade é teórica, né? É no papel, né? Um tratamento igual às pessoas, né? Especialmente em relação às leis, né? Vai deixar de ter lei para uma categoria e lei para outra categoria. Apesar de que ainda existe até hoje, né, diferenciações. Sei lá, o Bolsonaro, o presidente da República, na verdade, né, pode declarar guerra. A gente aqui, nenhum de nós pode declarar guerra. O Bolsonaro pode, né, e está na lei. Só que, se o Bolsonaro deixar de ser presidente da República, ele vai ser que nem nós, ele não vai poder declarar guerra. E se qualquer um de nós virar presidente da República, a gente pode declarar guerra, porque é uma função privativa do presidente, independente de quem esteja lá. Então, existe diferenciação dentro da lei, mas não entre classes, especificamente falando, né? Não para grupos de pessoas, ainda mais se a gente entende aqui a falta de mobilidade social lá na França do Antigo Regime, né? Quem nasceu povão ia ser povão para sempre, não pode ser nobreza nem clero. Tá? Só que tem um problema. Então, a igualdade formal resolve aquele problema anterior de ter um tratamento desigual baseado na lei, né? Sustentado, um tratamento desigual legítimo, né? Fundamentado na lei. Então, a igualdade formal, apesar de ter problemas, que é o que a gente vai falar a partir de agora, primeiro ela tem que ser respeitada como um avanço histórico lá atrás, né? Não para hoje em dia, mas pelo menos lá atrás, né? Na época das revoluções liberais, né? Como um avanço aí em comparação àquela desigualdade formal que existia. Só que o que a gente percebe com a igualdade formal? Que ela não resolve a desigualdade dentro de uma sociedade.
né? Pelo contrário, às vezes ela até reforça ou até protege as desigualdades, porque quem é rico continua sendo rico, quem é pobre continua sendo pobre, só a lei não trata diferente mais, né? Mas não ajuda o pobre a deixar de ser pobre, tá? E aqui tem uma chargezinha aí que volta e meia aparece, né? Criticando, né, a igualdade formal, que é essa ideia de ter a mesma regra para todo mundo, né? Então a gente diz, olha, deixa eu ver aqui os bichinhos que estão aqui, tem um pinguim, né, um macaco, um passarinho, um macaco, um pinguim, um elefante, um peixe, uma foca e um cachorro, um lobo, né? E aí vamos dizer, fazer uma seleção justa aqui, o cara que está sentado na mesa diz, vamos fazer o mesmo teste para todo mundo, por favor, suba na árvore. Eu não sei, pessoal, acho que, né, não sei se o passarinho conta como subir na árvore, se ele for voando, mas o macaco certamente vai ter uma facilidade, né? O pinguim, o elefante, o peixe e a foca acho que não conseguem, talvez o cachorro consiga, né? Mas vejam que não é uma regra justa, né? Mesmo que seja a mesma regra para todo mundo. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, têm características diferentes, têm, né, estruturas diferentes, né? Os animais aqui nesse exemplo. Podemos pegar o vestibular, na minha época, o Enem agora, né, como critério de ingresso na universidade pública. É justo, né, a gente ter o mesmo critério para todo mundo? Né? Depende de quem estudou escola pública, né? Quem é desestimulado socialmente, dizendo, não, isso aqui, o ensino superior não é para ti, porque tu é negro, né? Ou porque, sei lá, tu é mulher, ou porque tu é pobre, né? Senão, nem vai lá que aquilo não é para ti, né? Ou quem não teve as condições, diferente de uma família, né, que estudou, que teve colégio pago, cursinho, não sei o que lá, né? Então, a igualdade formal, o mesmo critério de seleção para o ingresso na universidade não garante uma igualdade de resultados, né, nem mesmo de oportunidades. Indo mais para frente, pessoal, estou trazendo aqui uns memezinhos, né? Esse aqui, volta e meia, aparece, imagino que, acho que todos vocês já tenham visto essa imagem em algum lugar, da diferença de igualdade para equidade, né, que está diretamente ligada agora à ideia de igualdade material, pessoal, né? Enquanto a igualdade aqui nessa imagem equivale à igualdade formal, ou seja, dar o mesmo tratamento para todo mundo, não diferenciar, que nem se fazia no antigo regime. No antigo regime, o cara mais alto ali ganharia as 3 caixas e os outros 2 ficariam sem. Tá? Na igualdade formal, né, que vem lá com a Revolução Francesa e com essa ideia de tratamento igual, todos iguais perante a lei, né, o que a gente faria? Vamos dar uma caixa para todo mundo. Né? Todo mundo vai ter o mesmo tratamento. Né? Porém, as pessoas têm necessidades diferentes. O cara alto ali vai ficar mais alto ainda, o médio vai conseguir ver, o baixinho vai continuar sem ver. E a ideia de equidade, que está relacionada à igualdade material, vai distribuir de forma desigual, né? Usando como critério a desigualdade entre as pessoas. Aí o mais baixinho ele recebe 2 caixas, o do meio continua com uma e o alto não precisa de nenhuma, e assim todos conseguem assistir o jogo de beisebol. Aqui outro exemplo, mas aí trazendo também uma questão de desigualdade no primeiro quadro, ali em cima à esquerda, né? 2 crianças ali querendo pegar maçãs, né? Uma árvore que está torta para um lado e as maçãs caem todas para um lado, viu? Então uma criança acaba ganhando mais do que a outra. Aí a igualdade seria a gente dar a mesma escada para as 2 crianças, só que como a árvore está torta, a criança que já ganhava mais maçãs continua tendo acesso a maçãs e a outra não alcança a árvore ainda. A equidade seria a compensação dessas diferenças, dar uma escada maior para a criança que está no lado onde a árvore está dando menos frutos. Né? Mas traz também aqui a ideia de justiça, que seria a correção do sistema como um todo. Né? Seria consertar a desigualdade do sistema, né? Desentortar a árvore para que não seja necessário o tratamento desigual. Não é mais preciso dar uma escada maior para a criança ali da direita, porque agora a árvore foi consertada. Seria a ideia de, em algum momento, a gente conseguir, por exemplo, acabar com as cotas, porque não precisa mais. Né? A gente pode acreditar que as cotas são uma boa ferramenta para corrigir a desigualdade dentro da nossa sociedade? Pode. Mas eu acho difícil que tenha alguém que ache que o ideal seja uma sociedade desigual corrigida pelas cotas. Né? Acho que todos vão concordar que o ideal seria a gente corrigir o sistema e que todos conseguissem as mesmas oportunidades de acesso para a universidade ou para empregos, né? E assim não precisassem mais das políticas afirmativas para corrigir essas desigualdades, certo? Ainda falando sobre igualdade, eu falei sobre o Bob, né, pessoal, e o Bob vai trazer essa discussão que, olha, que não é fácil falar sobre igualdade. Para falar sobre igualdade, seriamente, profundamente, a gente precisa definir 3 coisas. Precisa falar sobre igualdade, beleza. Igualdade entre quem?
É igualdade para todo mundo? Todo mundo, todo mundo, todo mundo? Quem é todo mundo? Né? São todos os homens e mulheres, né? São todos os brasileiros, são todos os latino-americanos, são todos os seres humanos do mundo, são todos os seres do mundo, né? Não tem gente que fala agora, né, de tratamento, respeitar os animais ou até o meio ambiente, né? Então, igualdade é entre quem? Né? Temos que definir quem é o grupo que vai ser atendido por essa busca de igualdade. Né? Então, não é tão simples falar de igualdade, que parece que é óbvio que é para todo mundo, mas todo mundo, quem é todo mundo? Né? A gente precisa definir isso, porque não é tão simples assim. Além de definir quem vai ser objeto dessa distribuição igualitária, tem que definir com relação ao que a gente vai tratar as pessoas de forma igual. O que a gente vai dar igualmente para todo mundo? É maçãs, que nem aquele exemplo anterior, é as caixinhas do outro, né? É a oportunidade de subir na árvore, é renda, né? O que a gente vai distribuir igualmente para as pessoas? Isso é preciso definir também. É para tudo? É troféu da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, da Libertadores? Ou isso não? É a nota no final do semestre, na disciplina, que vai ser distribuída igual? Ou isso não? Né? E, por último, né, igualdade com base em qual critério? Como que a gente vai estabelecer o critério de igualdade? Como é que a gente mede? Lembram lá da nossa aula sobre justiça premiativa? Qual é o critério de distribuição? É para quem mais participa, quem menos participa, né? Porque a equidade, né, com base, o critério vai ser a altura, né, o acesso à árvore, né, aos frutos da árvore, é para poder assistir o jogo, que a gente vai distribuir as caixas entre quem. Então, essas três coisas, entre quem, com relação ao que e com base no que, a gente precisa ter muita clareza antes de sair falando sobre igualdade. Né? E o Bob ainda vai dizer o seguinte, que não existe esse papo de que a minha doutrina, a minha visão é igualitária e a tua não é. Ele vai dizer, não, cara, todo mundo, qualquer visão, qualquer doutrina, tem um pouco de igualitária, tem uma parcela de igualitária. Né? Mesmo, sei lá, se a gente pegar lá os nazistas, que é um exemplo que o Bob usa de pessoas que se baseiam na ideia da diferença. Né? Os nazistas acham que os arianos são iguais. Né? Inclusive, tinha toda uma ideia de uniformidade, o cidadão médio, né, alemão, lá, ariano. Né? Então, tem um grupo que é igual entre si, né, e que se contrapõe ao grupo diferente. Né? Então, tem diferença, mas também tem igualdade. Então, nenhuma doutrina, nenhuma ideia se baseia totalmente na diferença ou totalmente na igualdade. Não tem também ninguém, nenhuma doutrina comunista, socialista, não interessa, que vai tratar todo mundo como absolutamente igual, sem nenhuma diferença. Tá? Que é o que ele chama, o Bob chama de igualitarismo, que seria uma igualdade absoluta entre todo mundo com relação a tudo. Tá? Mas ele vai dizer, né, então não tem extremos, não tem nem totalmente diferente, nem totalmente igual, é sempre uma variação. Então, o que diferencia não é a doutrina igualitária da doutrina desigualitária, né? Mas sim o grau de igualitarismo que cada doutrina tem. É isso que a gente deve avaliar em cada situação. Tá? Aqui é o que a gente já conversou no início da aula, né? As pessoas são tão iguais quanto desiguais, e o Bob fala expressamente daquele exemplo, né, de que todos morrem, mas morrem de forma diferente, todos nascem, mas nascem de forma diferentes, né? E aí ele vai trazer uma distinção que é importante aqui para a gente ir para o encerramento da nossa aula. Né? Igualitários são, para o Bob, né, são aquelas pessoas que dão mais importância para semelhanças, enquanto os inigualitários ou desigualitários seriam aquelas pessoas que dão mais importância para diferenças. Então, viram, né? Não é que um é só igualdade, outro é só diferença. É uma graduação. E como que a gente mede essa graduação? Como é que a gente classifica as pessoas? Algumas pessoas vão focar mais nas igualdades, vão olhar, olha, somos todos iguais, porque a gente nasce, né, do espermatozoide, do óvulo, todo mundo vai morrer um dia, todos nós estamos vivos, todos nós fazemos digestão. Quem foca mais nisso, a gente vai considerar igualitário. Né? E quem foca mais, não, cada um nasce de um jeito, cada um tem suas características, cada um vai morrer, todo mundo morre sozinho, nasce sozinho, só eu que sei da minha vida. Né? Essa pessoa vai ter um foco mais na diferença, tá, pessoal? E tem autores, então, que trabalham essas questões do aspecto social. Né? O Rousseau vai ser o grande exemplo aqui de autor que trabalha as desigualdades sociais. Né? Ele vai dizer que a desigualdade, né, que diferencia os seres humanos entre ricos e pobres, governantes e governados, vai ter sido a primeira fonte, né, de todos os problemas da sociedade, né? A origem de todas as desigualdades. Quando surge, né, a partir disso, a exploração e a escravidão. E quando é que surge isso para ele? Quando se inventa o Estado e a propriedade privada, lá o Estado do primeiro contrato social. Né? Ele vai dizer aqui que o verdadeiro fundador da sociedade civil, né,
Na verdade, ele está criticando aqui, né, o primeiro contrato social, aquele proposto lá pelo Hobbes e pelo Locke, né? Então, o primeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer isto é meu e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Aí ele vai dizer, né, quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não pouparia ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado aos seus semelhantes, defendei-vos de ouvir esse impostor, estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém. O que ele está dizendo aqui, gente? É que alguém, uma primeira pessoa, em algum momento disse, não, inventou a propriedade privada e o Estado, para proteger essa propriedade privada, cercou uma terra e disse, olha, isso é meu. Né? Aqui não é qualquer terra que ele está dizendo, ele tanto fala aqui do fosso, né? Então é um castelo, uma terra muito grande, e disse, olha, isso aqui é meu. Né? E criou a propriedade privada. Né? E que ele teria encontrado pessoas simples o suficiente para acreditar nessa pessoa e aceitar isso, né? E que se não tivesse, se essas pessoas não fossem simples assim, tivesse se levantado, né? E dito, não, a gente, né, os frutos são de todos, a terra não é de ninguém, não existe propriedade privada, que isso teria poupado a humanidade de muitos malefícios, muitos problemas. Por outro lado, pessoal, né? E ele vai dizer aqui, né, ainda no contrato social, que as pessoas nascem iguais, né, e que é a sociedade que as diferencia. Né? Então é importante entender que para o Rousseau, né, como é que é? Né? O estado de natureza é uma coisa boa, porque as pessoas nascem iguais, são todas iguais, boas, bondosas, né, pacíficas, né, e o problema é a sociedade que as desvirtua, é o Estado, é a propriedade privada que vai criar essas desigualdades. Né? Então, o Rousseau é um igualitário, ele foca na igualdade das pessoas, ele acha que todo mundo nasce igual e o que diferencia as pessoas não são suas características originais de nascimento, mas sim a sociedade, né? E a forma que a sociedade organiza essa divisão entre as pessoas, né? Especialmente com base na propriedade privada, que dá mais para alguns e menos para outros. Por outro lado, né, outros autores vão focar nas desigualdades naturais. Né? Enquanto Rousseau diz que as desigualdades são frutos da sociedade, outros autores vão dizer, não, as pessoas já nascem desiguais, o espermatozoide, o óvulo de cada pessoa é diferente, né? O parto de cada um é diferente, então as pessoas já nascem com características diferentes. A gente vê isso na natureza, as pessoas não são iguais. Né? E o problema maior de todos, vai dizer o Nietzsche, né, que é a sociedade tentar igualar os outros. Né? Essa tentativa da sociedade igualar as pessoas e diminuir as desigualdades seria uma forma de vingança dos fracos contra os mais fortes. A gente já viu isso, né? O ressentimento dos fracos. Né? Então, para o Nietzsche, a busca da igualdade, o igualitarismo, seria algo mais semelhante à injustiça, né? Porque afinal as pessoas são diferentes, né? E tratar as pessoas iguais seria algo injusto. Né? Então, o igualitarismo seria mais injusto do que justo. Né? Seria uma subversão da justiça, né? Um desvirtuamento da justiça, resultado do quê? Lá daquele cristianismo que começou a dizer para a gente ter compaixão e amor aos próximos e tratar todo mundo igual, porque é tudo filho de Deus. Né? Ao defender que são todos iguais, então, de acordo com Nietzsche, o cristianismo teria acabado com as diferenças individuais. Então vejam que, enquanto Rousseau diz que todo mundo nasce igual e a sociedade diferencia as pessoas, e o problema é a sociedade, porque as pessoas, no fundo, são iguais, o Nietzsche vai dizer tudo o oposto, vai dizer as pessoas nascem diferentes, e isso é bom, e o problema é a sociedade tentar igualar as pessoas. Isso é que cria todos os problemas dentro de uma sociedade. Né? Então, seria uma tentativa artificial da sociedade essa busca pela igualdade. Agora, pessoal, vou tratar aqui rapidamente algumas questões sobre igualdade de oportunidade e de resultados. Né? A gente sabe, já mencionou aqui alguns casos, né, em algumas outras aulas, que algumas pessoas têm mais oportunidades. Tem o cara aqui do desenho à esquerda, aqui, que o pai está pagando a faculdade, tem computador, pizza, cerveja, um monte de livros, só estuda, enquanto a outra mulher lá está trabalhando para pagar as contas, né, enquanto estuda ao mesmo tempo. Né? São oportunidades diferentes. Né? O cara ali tem muito mais oportunidade do que a mulher, certo? Outro exemplo, aqui uma outra charge, uma corrida, né? Um homem branco de terno correndo contra uma mulher negra, né? Com roupas ali casuais ali de esporte, né? E ele vai dizendo qual é o problema, a distância é a mesma, só que na pista ali do homem branco só tem dois obstáculozinhos pequenos e a mulher cheia de obstáculos que a dificulta a chegar no final da corrida. Né? A distância é a mesma, mas os obstáculos são diferentes.
E aqui eu quero trazer uma discussão sobre meritocracia, pessoal. É uma palavra muito recorrente ultimamente, mas que as pessoas acho que parece que tem uma clareza, né, do que significa meritocracia, mas me parece que tem muita gente que faz o uso equivocado da ideia de meritocracia e trabalha a meritocracia como uma análise de resultados e não de mérito, né? Uma resultadocracia. Né? Porque o que se mede na meritocracia? O cara conseguiu a melhor nota no Enem ou no vestibular, então ele merece entrar. Né? Por mérito, ele está lá, né, tudo bem, eu tive pais que me bancaram a vida toda e que me deram todas as condições, mas eu cheguei aqui pelo meu mérito, né? E eu mereço, sei lá, ter a minha empresa e ganhar muito dinheiro com relação a isso, né? Porque eu trabalhei, me esforcei, apliquei bem os recursos dessa empresa. A minha visão aqui, pessoal, é de que quando as pessoas atualmente falam de meritocracia, elas estão focadas no resultado. O cara que tirou a melhor nota no Enem, o cara que tem uma empresa muito lucrativa, né? Entre diversos outros exemplos que a gente pode usar. Só que meritocracia, né, seria a diferenciação entre as pessoas, a classificação entre as pessoas com base no mérito. E o que é mérito? Bom, primeiro que já tem um problema aí, né? O que é mérito? Né? Mérito é acertar mais questões no Enem, né? Mérito é conseguir uma empresa que venda mais, né? Ou mérito é a trajetória, a distância que a gente percorre, né? Tem alguns exemplos, alguns vídeos que vêm trabalhando isso, e vêm sendo apresentados, que mostram uma corrida de pessoas que saem cada um de um ponto diferente de partida. Então, para falar sobre meritocracia, teria que se avaliar a distância percorrida entre cada um, igualar o ponto de partida para poder se falar de meritocracia. Né? Então, beleza, meritocracia, na minha visão, tem mais a ver com isso, o mérito, né? Ou seja, o esforço de cada pessoa, né? O quanto que a pessoa fez por merecer chegar naquele resultado, e não o resultado final, não a nota do Enem, mas tipo um cara, né, que nem a menina ali do desenho, que estava estudando e trabalhando ao mesmo tempo, que teve que pegar ônibus para ir para o colégio ou para o trabalho, não teve carro para levar para cima e para baixo, né, que teve mais dificuldade, vai ter mais mérito. Então, se fosse usar uma classificação meritocrática, teria que valorizar quem percorreu a maior distância, quem teve mais esforço, quem mais ralou para chegar lá, e não simplesmente se basear no resultado. E por último, o pessoal queria perguntar o seguinte: para se falar de igualdade de resultados agora, como que a gente resolveria essa questão aqui dos dois corredores? Vamos supor que a gente conseguisse a sociedade não desigual e a gente tirasse todos os obstáculos da mulher negra ali, né? E tivesse igual, o mesmo caminho livre para os dois. Só que aí o homem branco chega na frente da mulher negra, mesmo assim, porque ele é mais rápido. Né? Não tem lá os africanos, acho que é nigeriano, sei lá, que ganham todas as maratonas que tem por aí, e tem até explicação sobre isso que mostra, olha, os caras têm uma predisposição genética, os caras são mais altos, mais magros e, portanto, mais velozes. Então, se chega lá um branco, que nem eu aqui, sei lá, brasileiro, branco, e eu for treinar a maratona para correr para ganhar, eu posso ralar muito, ter muito mais esforço, muito mais mérito do que o nigeriano, né? Treinando muito mais, me dedicando muito mais, e o nigeriano se dedicando pouco por uma predisposição genética, ganhe de mim. E aí, o que eu faço? Está errado isso? Como é que eu corrijo isso na corrida? Eu vou botar um peso na perna do nigeriano até o ponto em que a gente chegue juntos no final da corrida? É isso que a gente quer? Né? Como igualdade de resultados, que todo mundo chegue junto no final da corrida? Né? Se for isso, para que ter corrida? Né? Óbvio que eu estou falando aqui de esportes, mas será que a gente quer uma sociedade onde todo mundo chega no mesmo resultado, naquela mesma renda que a gente falou lá no final? Né? Será que a diversidade não é desejada até certo ponto? Né? A igualdade é realmente um valor supremo que a gente deseja para tudo, ou a diversidade, a diferença, a desigualdade também tem as suas características positivas, também é desejada até certo ponto. Beleza, pessoal? Termino por aqui a nossa aula de hoje. Como sempre, peço desculpa pelo avançado da hora. Quem não pôde ver, espero que consiga assistir depois no YouTube. E abro agora para comentários ou dúvidas de quem ficou até aqui. Obrigado, pessoal.